tarde, bom dia, boa noite! Buenas noches a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos. Isso aí, Reginha. Ao Beyond the Cave, Tá nós de novo. meu amigo. Sai da caverna. Cara sensacional, um cara inspirador aí, com uma carreira maravilhosa. Isso aí. Incrível. Altíssimo nível. Altíssimo nível, mas antes de apresentar, a gente tem algumas obrigaçõezinhas, na é verdade, camarada? @Beyond the Cave PDC. Por favor, siga nos melhores lojas do ramo, Instagram, Orkut, OnlyFans, iFood, o que você quiser, segue nós que vale a pena. Tem coisa boa. Aperta o botãozinho. Aperta a sinaleta, aperta lá pra nós, aperta pra nós. No Spotify é importante, viu, pessoal? Uma vez a vocês, classifiquem a gente no Spotify, gostando, mais ou menos, né? Classifica. Fala. Isso aí entrega o nosso produto. Falem mal, mas fale de nós. Exatamente, para muito mais pessoas, então é muito importante que todo mundo vá no Spotify, viu, pessoal? Vocês gostam aí? Clica lá e avaliem a gente, que é importante. É isso aí. Além do @Beyond the Cave PDC, nós temos o Apoia-se, apoia.se/Beyond, BEYOND. É muito bom. Camisetas, participa do grupo, faz perguntas, vê ao vivo. Mostra a camiseta. Tem prestígio. Então, mostra, aqui, por favor. Churchill. Mostra a camiseta aí pros caras aí. Churchill, tem Dimitri Ads. Vai atrás de nós, cara. Coisa boa. A gente promete. Todo mês a gente lança aí uma galera nova. Tem Miltiades, Temístocles, Range, Winston Churchill, Epicuro. Coisas que não se fala mais hoje em dia. Coisa que não se fala mais hoje em dia. R$20 por mês, meu amigo. Vintinho e já ganha uma das camisetas. Quem entra, hein, velho? Então, fica a dica também importante para a continuidade do projeto. Quem quiser só a camiseta, é só entrar na reserva, que a gente tem a parceria com o pessoal da reserva, reserva.inc/Beyond, BEYOND, e pode comprar sua camiseta também, que também ajuda a gente. Tá lindo. Certo? Opa. Feito? Opa. Falado? Obrigação feita. Agora vamos pra diversão. Agora vamos pra parte boa, meu velho. Quem nós temos aqui hoje? Nosso querido Rafael Camargo, diretor de marketing, comercial, estratégia e recursos humanos da Care Club, aqui em São Paulo. Ele foi formado pela ESPM, especialista em finanças pelo INSPER e com MBA em marketing pela FIA. Passou aí por diversas empresas, como Nestlé Brasil, Ambev, Fleury, SNH Consultoria Financeiras e AB Uniformes. Montou sua própria empresa, que era o Clube Físio, focado em tratamento e prevenção de patologias ortopédicas, que foi posteriormente aí adquirida pelo Grupo Care Club em 2021. Certo, meu amigo? Perfeito. Que belíssima introdução. Poxa, muito legal a música aí de vocês da entrada. E vambora, vamos conversar bastante aí. Gostei da camiseta do Churchill, eu sou fã do Churchill, cara. E tem uma que tem o rosto dele também, que é bem bacana. Obrigado, viu, meu velho? Obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo trocar uma ideia com a gente. Isso aí. Cara, a gente sempre pergunta... A gente tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo, que a gente gosta muito da filosofia, como você percebe, baseado em várias figuras aí. E a gente sempre indaga, para vir do coração mesmo, o que é uma vida boa? Pra você, cara, quando a gente fala disso, o que vem na tua cabeça? Difícil, hein? É que vocês pegaram num momento de vida meu de transição. Se tivesse perguntado isso pra mim há 2 anos atrás, seria uma resposta, que há anos eu corro atrás e pra mim essa resposta é clara, e que agora eu tô num momento de mudança. Vamos pensar, de 2 anos atrás, se tivessem perguntado pra mim, e até faz parte da minha terapia, o porquê que eu sou assim, né? E aí na terapia a gente descobriu junto o porquê disso. Eu gosto de reconhecimento, eu gosto de legado. Então eu vou atrás de conquista, eu sou um cara competidor. Então quanto mais longe eu chegar, melhor. Ou um pouco assim, você sonha alto, você chegou. Quando você... já vamos pensar de filosofia, o chegar no seu sonho não é tão bom. Porque você chegou, e aí, qual que é o teu propósito? Tem esse lado da moeda que pouca gente fala. Mas eu sempre quis, quando eu chego no meu sonho, eu falo assim, puta, já que eu cheguei aqui, aí você vem o filósofo Jacques. Vocês conhecem o filósofo Jacques? Já que cheguei aqui, vamos mais longe. Aí você chega mais longe, já que cheguei aqui, vamos mais longe. E aí você vai indo. Então, assim, eu queria sempre mais, e algumas conversas com a minha esposa, ela fala assim, quando eu chego no projeto, seja no final, eu falo, vou chegar lá e vou sossegar. Ela fala, Rafael, você não vai sossegar, eu te conheço, você vai achar alguma outra coisa, você vai acelerar, você não vai parar. E aí eu busco ter esse legado. E aí, descobrindo isso na terapia, foi até engraçado, falei, poxa, é verdade. Meu pai foi um pouco ausente, eu perdi meu pai cedo, e aí quando eu jogava bola no Pinheiros, os jogadores, as crianças, né, iam lá no campo, lá jogavam, e aí ninguém te chamava atenção, ninguém te chamava para nada. E aí os pais, que eram
que eram os amigos que faziam alguma coisa e nunca me chamavam, porque meu pai e minha mãe nunca eram presentes. E aí eu descobri que se eu jogar bem e eu ganhar o jogo, as pessoas vêm te paparicar, vêm falar com você. E aí eu botava de querer jogar melhor, de ter mais destaque, aí fui para a seleção do Pinheiros, aí fui pegando destaque. Então, assim, pelo esporte eu consegui ter um destaque, os amiguinhos me chamarem para dormir na casa deles, para comer uma pizza, para pagar um sorvete, por meio do futebol. Então, a terapeuta descobriu que é por meio disso que eu sou assim, de nunca estar satisfeito, não vou atrás de dinheiro, não vou atrás de nada, eu vou atrás de o que eu posso deixar para trás de legado. Então, para mim, a felicidade é, cara, tipo, cheguei lá. Mas você nunca sossega. E aí, se você perguntar pra mim agora, hoje, cara, felicidade é curtir meus... Eu acabei de ser pai pela segunda vez. Eu tenho um filho de 28 dias. Genial. 28 Parabéns. dias. Não, se eu tiver com um pouco de sono, perdoa que eu não tô dormindo. Por isso que eu até falei para o Regis, Sim, eu falei, cara, ele queria marcar para as 9. Eu falei, bicho, vamos marcar às 18, porque senão eu não vou aguentar, cara. Sim, justíssimo. Eu não consigo dormir. E aí, para mim, a felicidade primeiro, eu transferi essa parte de legado pro meu filho. Então, eu quero que meu filho me veja como um herói. Então, pô, eu voltei a fazer musculação, porque eu quero que meu filho me veja forte. As escolhas profissionais que eu estou fazendo são coisas que eu sempre passo. Qual o rebote que meu filho vai curtir? Então, a própria Care Club foi isso. Falei, poxa, mas assim, eu vou estar na maior empresa, vou vender minha empresa, que é de ortopedia, e que está crescendo, tem uma margem legal, e que hoje eu poderia ganhar até mais dinheiro com ela indo sozinho, pessoalmente, eu e meus sócios, mas, putz, se eu vou para uma Care Club, eu vou para referências de medicina esportiva. E, cara, me conecta com o mundo esportivo, que se meu filho quiser ser esportista, cara, ele não vai ter aquela desculpinha que todo mundo que faz esporte mas ele é amigo de não sei quem, por isso que eu não consegui, eu perdi a vaga. Não, o teu pai é amigo de não sei quem, se você perdeu a vaga, você é ruim mesmo. Então tem uma pressão natural disso. Então eu escolhi para isso e também outros caminhos que eu escolho é que sejam legais e que tenham orgulho do meu papel para ele. Então hoje a minha felicidade é curtir o momento com meu filho e meu filho ter orgulho de mim. Então hoje mudou um pouquinho meu conceito. Você tirou o centro de você e você passou o centro para os que estão ao seu redor. O que também não significa que não há um reconhecimento para ti. Porque a partir do momento que você consegue criar ele bem e você identifica que você criou ele bem, que você está transferindo isso para ele, isso também é um reconhecimento seu. É uma ideia também de um pouco de um egoísmo racional envolvido com isso. Mas sabe o que me chama mais atenção? É o seguinte, quando a gente fala de filho, a gente fala de educação, que é a coisa que a gente mais está preocupado. E hoje em dia, a gente vive num mundo que não é tão fácil assim se educar os filhos. Esse é seu segundo filho, né? Você tem o mais velho. Eu tenho de 2 anos. De 2 anos. E a minha pergunta vai ainda focado nessa parte pessoal. Como que você pensa isso, cara, de educação? Como que você vê que tipo de educação você quer transferir e passar até como legado para os seus filhos, cara? Eu tenho uma ferramenta que eu acredito muito, que me educou. É engraçado que os meus primos, meus familiares me chamam de adotado, brincam que eu sou adotado. E eu me dou super bem com meus primos, a gente tem uma relação super legal. Por que sou adotado? Porque eu sou o único da família que amo esporte, minha família é zero esportista, são aqueles caras tradicional, velhão, até que meu pai morreu cedo por causa disso, barrigudo, sabe, cerveja, não conseguia subir escada, come carne pra caralho, macarrão. Minha mãe também é gordinha, totalmente sedentária. Meus primos também não gostam de esporte, meus primos não gostam de trabalhar, eu sou o oposto deles, eu amo trabalhar, eu amo esporte, então por isso que eles me chamam de adotado. Então, basicamente, eu acho que minha mãe me deu muito carinho, muito amor, e essa parte de ser carinhoso, minha mãe que me ensinou, mas o esporte, de fato, me deu os melhores ensinamentos. Então, o esporte me educou. Esporte é tudo, cara. Esporte te educa, você aprende a meritocracia, que é a vida real. Não tem esqueminha, não tem nada. Então você precisa se dedicar. Se você não dedicar, você não vai ter o que você quer. Se você quer aquilo, você vai se dedicar. E também é ok se você não quer aquilo, se você só quer competir. Então você se dedique para aquilo, para só competir. E tudo bem. Então, assim, o esporte me ensinou como conviver em equipe, como se você não pode ser individualista. Então, se você, eu sou o melhor do meu time, mas você não vai ter o que você quer, ou você pode ser um papel mediano e você pode ter aquilo que muita gente melhor que você não tem. Você tem variáveis num jogo. Meu esporte é futebol, tem variáveis no jogo que você não controla. Um juiz que tá num dia ruim, o teu cara que é decisivo tá num dia ruim, você acordou e você não foi bem, você torceu.
Então, assim, o esporte te ensina que você tem a diversidade e você tem que tentar controlar todas as variáveis cada vez mais para você ter o sucesso que você quer. Então, por exemplo, como é que você controla que teu atacante, que é o melhor do time, que o homem gol vai estar bem para final? Bicho, você fica no cara ali. Eu sempre fui os capitães do meu time. E eu era o cara chato. Tipo, você tava lá com. Você jogou também na faculdade. E, tipo, o jogo era sábado de manhã. Bicho, eu ligava, fazia mutirão ligar pros caras. Eu era o começo do Facebook. E eu tava no grupo de amigos que tinham tal festa. E eu já ligava, cara, tô sabendo que vai ter. Eu sei que você vai, você não vai, tá? Se você chegar, eu vou cheirar você e vou falar pro técnico que você vai ficar no banco porque você tá cheirando álcool. Porra, Xuxa, que não sei o que lá, meu. Eu fazia essa cobrança. Porque o cara tem que estar bem no jogo. Se ele não estiver bem, se ele for pra balada, ele vai me fuder. Não vai fuder ele. Se vai fuder ele, vai me fuder. Então eu fazia esse trabalho de encher o saco, mas no final um trabalho de encher o saco, mas me reconheciam. Então tinha até esqueminha na época da faculdade, falar assim, cara, tipo, não convido o Xuxa, cara. Essa festa eu vou, mas não convido o Xuxa. Porque se ele souber que vai ter, ele vai me atacar. Mas o Xuxa sempre vai, é mó legal de sair. Não convida ele. Então eu fazia esse trabalho que você consegue tentar controlar as variáveis. Então, sobre a ferramenta que vai me facilitar e que te blinda de várias mudanças do mundo é o esporte. E é fácil entender, porque assim, pô, você não quer aquilo, você tem que se dedicar mais. E hoje em dia você tem... Poxa, minha esposa falou... não sei, meu filho chorou porque ele tinha que arrumar o brinquedo e não arrumou o brinquedo, alguma coisa de comer. E ele chorando, você não vai arrumar. A minha esposa, você tá maluco? Pô, ele não pode chorar. Eu falei, pô, mas eu tô falando com ele não pode chorar porque ele vai liberar o cortisol e de estresse. Eu falei, cara, mas e aí? Você vai fazer o quê? Aí deu 6 meses depois, o moleque sentado em cima dela, ela tem zero controle e hoje ele me respeita mais do que ela. Então ela tá revertendo um pouquinho esse cenário. Mas o esporte me facilita a vida. Então eu falo assim, amiga, eu não vou ficar dando bronca em você, você tem que se dedicar. Então o esporte vai ser a metáfora da vida, como eu vou educar meu filho. Então isso vai ser algo muito legal. Então e se adapta. Tipo, meu apartamento, acabei de comprar um apartamento, a gente reformou. E minha esposa também é esportiva. Então isso é bem legal. Cara, bola tá liberado. Não tem essa, tipo, não pode jogar bola na sala. Pode liberar bola na sala. A sala é preparada para isso. E aí fica eu jogando bola com meu filho, dando bicicleta no sofá. Então a gente preparou a casa para isso. Então isso é um mecanismo de educação. Então isso você de fato tem. Então meu filho não tem brinquedo, ele tem só bola. Ele só quer bola. É bola de polo, de basquete, de futebol. Então Isso é muito legal. Isso é muito legal. Cara, e você falou uma coisa, você falou da meritocracia, né? E hoje a gente vive um mundo que tem muitas pessoas, inclusive em várias empresas, que colocam a equidade acima da meritocracia. Isso é um papo que está corrente aí, né? A gente vê. Como que isso funciona na Care Club? Você que é o cara que comanda o RH lá, como que vocês usam a ideia da meritocracia e essa antítese aí com a equidade? Cara, eu tenho 2 exemplos disso bem bacanas, que é o seguinte. Um é a fusão, né? Quando a gente teve a empresa, são culturas diferentes. O pessoal da Care, eles são todos do HC USP. Então, assim, para você entrar na USP, você ou tem que ser um cara muito fora da curva, ou você tem que ter um caminho de ensino muito fora da curva. Então, assim, mesmo que é público para todos, não é para todos. Acho que quantos da turma de vocês, por exemplo, eram negros? Raríssimos. Ou da Paulista, assim, é difícil. Então você tinha essa característica. E o pessoal da Clube Físio era da Santa Casa. Então já tinha uma mixigenação diferente que a gente teve que adaptar. Eu já vou contar essa história. Uma coisa que foi legal, e tipo, eu zero ligo para isso. Não ligo, não é do meu perfil. A gente tem um paciente que é o Brasa. Não sei se vocês conhecem o Brasa. O cara que, o Fábio Braza, se quiser botar no YouTube aí, achar e colocar, ele é o cara que fazia as rimas, ele fez a rima do Ronaldo, ele começou no Desimpedidos com rima de futebol, chegando pro Ronaldinho Gaúcho falar uma rima, então você fala qualquer coisa pra ele, ele começa a fazer rima. Genial. E ele ficou super famoso, ele tá estourado. Você fala, se vocês tiverem primos de 15 anos, ele ama de coração o Fábio Braza. E ele é um cliente nosso. E ele é branco e tal. Ele disputava essas disputas de rima. E aí ele era por ser branco, tinha um preconceito, mas ele venceu.
E aí ele chegou um dia pra mim, pô, Xuxa, faz um trabalho assim numa comunidade e tal de prêmio, eu queria te trazer lá pra te apresentar, porque você é um empreendedor que dá oportunidades pra minorias. Eu não dou oportunidades pra minorias. Olha aí o Brazo, ó. Eu não... ele não conhece esse cara, não. É... Pega o Instagram dele, acho que é melhor. Ele tem... Pega o Fábio Braza, Ronaldinho Gaúcho. Você vai ver ele encontrando o Ronaldinho Gaúcho e fazendo umas puta rima legal, fenômeno, é muito legal. E ele explodiu. Então ele é super famoso. No sub-20. No 30 a mais, ele não é tão famoso como eu tô vendo aqui de exemplo. E aí ele falou, pô, Xuxa, você faz um negócio de oportunidade. Aí, ó. Tô vendo. Fábio Braza, Florida Cup TV. Pra quem tá ouvindo no Spotify, tá aparecendo aqui na tela. Depois você dá uma checada no YouTube que vale a pena aí também. E ele pegou todo mundo. Pegou o Ronaldinho Gaúcho, o Rogério. Pega o vídeo dele. Quantas visualizações tem esse vídeo aí? Ó, tem 1 milhão de inscritos no canal dele. Visualização deu um Pode ir lá que tem mais de 54 mil ali. O cara é um fenômeno. 900 comentários. Fez a música do Péricles. O cara é um fenômeno mesmo. Ele é um cara que não é da nossa geração, mas eu sou muito fã do Brasa. E ele falou, pô, Xuxa, eu queria te apresentar pra você fazer um... Eu falei, cara, eu zero apoio. Como assim você zero apoio? Eu não faço nenhum trabalho de... Específico, né? Específico. Eu falei, pô, Xuxa, mas assim, quem que é o teu número 1 da empresa? Eu falei, é o Renan. Eu falei, ele é negro. Eu falei, e daí que ele é negro? E daí? Tipo, a minha resposta foi exatamente essa. E, pô, mas aí o número 2 é a Marina, que é mulher, que é líder. Eu falei, e daí que ela é mulher? E aí o 3 é o Rafa, que é o negão grandão. E aí, tipo, sabe? Eu falei, pô, mas eu falei, caramba, pior que eu dou oportunidade, mas assim, zero oportunidade obrigatória. Pela qualidade, é pelo mérito. Eles são ótimos. Você não tá escolhendo porque tem essa característica física ou não. Exato. E aí, um aprendizado que eu tive com eles também, que não quer dizer que não existe preconceito. E existe, inclusive nas minhas empresas. Teve um outro momento também que eu tive com eles, que foi o seguinte... a gente estava conversando de um caso que acho que a mãe do Renan, de um amigo meu, teve de racismo, de acompanhamento na loja e tal. E ele falou, pô, eu falei, cara, ninguém quer racismo, ninguém quer tratar outra pessoa mal. E eu falei, pô, que merda, tal, não sei o que lá, pô, muito chato, pô, ainda bem que aqui na Clube Físio e na Clube não tem. Ele virou, quê? Óbvio que tem. Eu falei, Renan, você tá louco? Não tem. Eu falei, Xuxa, tem um tempo inteiro. Eu falei, como assim tem um tempo inteiro? E eu fiquei exatamente essa mesma cara. Ele falou, pô, ele é o número 1 da empresa mesmo. Quando chegou lá, tal, pra resolver, pô, eu queria falar com alguém. Eu falei, tá bom, eu quero falar com o responsável. Aí ele entra na sala, fala, pô, eu queria falar com você. Aí ela fala, não, mas eu queria falar com o chefe, com o responsável. Tipo, de uma percepção de que, porra, você não é o responsável, não é possível que seja você. E ele é. E ele, assim, e aí, não, sou eu. Que você... Aí ele fica meio puto com isso, tá? Nem sei como ele lida com isso. Mas é um constrangimento, porque você lida com elite. Então ainda há velado preconceitos, isso eu aprendi com eles sobre isso. E eu aprendo cada vez mais. Existem discussões, eu aprendo muito com isso, cara. Eles me ajudam muito para entender coisas que eu não enxergavam antes. E aí um paralelo que eu faço é o seguinte, por que a gente cresceu? A gente é meritocrático. E a gente cresceu rápido. Eu não fui o primeiro cara a empreender em fisioterapia ou na saúde. E o que a gente discutiu ali também é o seguinte, como a gente é limpo, não tem nada, é aberta a meritocracia de fato, surge essas pessoas porque elas são de fato boas e não têm a oportunidade. Então é mais fácil achar eles assim e a gente é um reflexo disso. Então o que eu entendo? Entendo que há um preconceito velado ainda das pessoas, de muita gente. Acho que a minoria, não é a maioria. É dolorido. Eu sei o quanto eles sentem de dor sobre isso e é muito ruim. A gente fez campanhas dentro da empresa de explicar racismo, de explicar sobre o tratamento à mulher, como você tem que conduzir com isso, porque eu sou o cara que tratou alguém mal, tratou eles mal, eu vou virar um leão em cima deles, é que nunca aconteceu na minha frente. Então existe de fato essa situação, mas eu não concordo, e eu discuto um pouco com eles às vezes, de você colocar por cima alguém por ser de uma classe diferente ou de um jeito diferente. Eu acho, cara, simplesmente você dá oportunidade. Você dá oportunidade, vão ascender essa turma. Que eles não têm tanta oportunidade, tem menos oportunidade. Então, quando você dá, você vai pegar as melhores pessoas, cara. Então, tipo, de fato, ainda a gente é um exemplo de que ainda tem, infelizmente. E a cultura na Care Club e Clube Físio tiveram divergências sobre isso. Não por cor ou nada, mas por classes sociais diferentes.
E aí foi um trabalho difícil de entendimento dos dois lados, de trabalharem em conjunto, e hoje trabalham muito bem em conjunto. Hoje também os principais cargos de liderança, hoje você tem uma mulher, que é um fenômeno, que é a Marina, e o Renan, que é o gerente de RH da porra, ele é o meu braço direito. Então ele é o gerente de RH de todo mundo. Ele que promove e veta promoções. Então eu falei, agora o jogo virou, né? Agora você pode escolher quem você quiser, né, Renan? Você aprova ou não aprova quem você quiser, né? Ele, não, assim, mas é verdade. Então eu entendo isso. Eu acho que, talvez até para combater com isso, eu quero saber também a opinião de vocês. Como vocês combateriam o racismo, a desigualdade? E eu acho que, assim, ou a igualdade ter a mesma oportunidade para todos, que é difícil e o máximo possível ajuda, mas ou talvez também ilhas de excelência. Se você criar ilhas de excelências, você consegue ter alavancagens mais rápidas. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês nisso também, acho que é um tema legal. Eu discordo. Então vai lá, por favor. Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Eu estou aqui... Já faz parte, pô, Ale. Você já está integral. Mandar um abraço pro meu amigo Caio, que estou representando hoje aqui nessa difícil tarefa. E queria discordar, assim, educadamente, e de qual ponto especificamente, de que existe racismo dentro da sua empresa. Porque a partir do momento que a gente não chama as coisas pelo nome que elas são, a gente começa a correr o risco de haver distorções. Então, eu acho que o racismo é um crime que acontece na sociedade, né? Não estou negando esse fato. Entretanto, acreditar que essa confusão, né, que eventualmente pode ter havido com o indivíduo de achar que ele é um subalterno e não o responsável, o encarregado por conta de ser mulher ou de ser... Isso demanda de um preconceito de que... um conceito pré-estabelecido de que na sociedade os cargos de chefia não estão com os negros, de fato, né? Então, esses anos de desigualdade racial fizeram com que eles tiverem menos acesso aos bens de consumo, inclusive à educação, né? E dessa maneira não ascendessem ao poder e a gente tivesse acostumado a vê-los na faculdade de medicina e etc., né? Então, eu acredito que, assim, a gente não pode acreditar que essa confusão que eventualmente uma pessoa fez, ou até uma indelicadeza, pode ser considerada crime, entendeu? Então, acho que, assim, subjugar alguém pela raça deve ser condenável, já está tipificado no Código Penal, né? E eu acho que, qual que é a minha proposta, então, né? Qual que seria a minha saída? É o tratamento igualitário entre as pessoas, né? Se a gente for ficar se dividindo em raças para obter algum ganho, seja ele político, seja ele uma vaga de faculdade, qualquer coisa, você está estabelecendo uma política racista, você está continuando nos dividindo. Então, a minha ideia é que a gente estabelecesse um novo entendimento de que a igualdade ela deve ser ampla no sentido de que não devemos ter privilégios baseados em raça, né? Eu acho que essa a forma que eu contraponho essa ideia, né? Eu acho que a própria meritocracia é a resposta para isso. Eu concordo também. Eu acho que a gente tem... Só de você entrar na meritocracia, eu queria subscrever aqui o voto do relator, Alexandre, no sentido de que se existe uma pessoa que poderia ter sido racista, era você. Em que sentido? Você fala assim, não contrato pessoas cuja cor não seja branca. Isso seria racismo. Você as avessas, mas seria. Não. As avessas não. Completamente. Não, sim. Qualquer cor de fora eu não contrato. Essa é a posição do racista. Ele excluir uma pessoa da sociedade. Quando a pessoa chega e vira para outro e fala assim, mas você é chefe? Você, mulher, é chefe? Ela pode estar tendo uma visão preconceituosa, que é baseada numa certa realidade histórica que o Boi falou aqui. Que o Paulo Cruz falou isso aqui. E é uma visão de preconceito, mas um preconceito rasteiro, porque a pessoa pode falar assim, desculpa então é com você que eu tenho que falar. Ela pode se emendar do seu preconceito errado, raso. Todo mundo tem que estar aberto à melhoria. E isso não é racismo em si. Existe uma visão hoje, eu acho que onde complica mais os fatos, uma visão americana horrorosa, de um cara chamado professor Kendi. Ele fala o seguinte, não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista.
Então você tem que ser forçado a se ver como racista e, portanto, tomar atitudes contrárias a isso. E aí você começa a inverter o jogo para um lado que é completamente descambado para o outro lado errado. E aí que Você começa a achar que você é culpado, você começa a achar que todo branco é racista, que na verdade o racismo estrutural existe, e você vai por cada mitologia criada que vai descambando para uma sociedade que não tem mais sentido. E que desemboca nas políticas Exato. de cota. Porque, assim, na minha opinião, para juntar com a ideia da meritocracia, você não dá para você querer igualdade de resultado. Ela simplesmente não existe. Ela não faz parte do ser humano em si. Você pode tentar, até certo ponto, ter uma igualdade de oportunidade, que também já é meio que impossível. Veja bem, uma ideia de construção de uma empresa que não tem nada, que não bebe da fonte lodosa do racismo. Quem é seu líder? É uma mulher. Quem está abaixo? É um homem negro. Perfeito, acabou. Muito obrigado. Próxima pessoa. Acabou. Fazem bem Não o trabalho? Fazem. Não passou pela cor da pele. O Malcolm X não, estou falando outro. O Martin Luther King. Eu sonho por um tempo onde as pessoas não sejam jogadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. É isso. A pele tem que ser algo que não está em discussão. Quando você entra na luta antirracista, você traz a pele como política identitária para o foco da discussão. Aí ferrou, meu E velho. aí você já não discute mais o mérito. E aí você se vê enquadrado numa questão, que é o que grandes empresas hoje estão, qual que é a sua cota de negros, brancos e asiáticos. E aí ele tem que demitir um cara ou contratar um outro baseado na cor da pele. Entendeu para onde vai quando você vai para o antirracismo? E o pior é o seguinte, porque você tá ferrando o indivíduo, Sim. que é a menor minoria Sim. existente. Sim. Ninguém é igual a ninguém. Então, o indivíduo é a menor minoria. E aí ele acaba não estando lá, porque teoricamente você tem que botar 50% de um, 50% do outro. Será que isso vai ter algum resultado bom que vai funcionar? Não, e eu acho que a principal crítica é o resultado, né? E a proposta é que você atenue os conflitos e isso acirra os conflitos. Perfeito. Né? A partir do momento que você fala quem é negro o suficiente para obter determinada... Você está sendo racista, você está procurando características baseadas na raça para dar determinado benefício ou não. Então, aonde você traça a régua vai gerar conflito. Existem lugares, infelizmente isso existe hoje, em faculdades americanas, que eles perguntaram, vocês que são negros, vocês se sentem confortáveis com branco? Eles falaram, não, nós precisamos estar num lugar que só tenha negro pra gente não estar sendo... Cara, os caras estão votando a favor do apartheid. Exato. Para pensar, é isso que acontece. Se Recentemente, começa- as cotas foram banidas na Universidade Americana. Hoje. Exatamente hoje. Isso é uma notícia fresca. Hein? Hoje, 29 de junho, para quem tá ouvindo. E eu vai acho ser- positivo a favor da liberdade e do indivíduo, né? Porque sobrepõe-se a virtude primordial que é o intelecto e não a cor da pele. Né? Eu tenho uma pergunta aqui. Entendo o ponto de vocês. Eu acho que eu tenho uma opinião um pouco divergente. Eu acho que é o seguinte. Eu era muito da sua linha do raciocínio também. Tipo, de que uma força gera outra força. Então, cara, você não pode ser contra o racismo, ser anti... Eu também não concordo com isso. Mas você concorda comigo que quando você clusteriza e você como é que eu vou dizer isso? Eles já passaram, já há uma desigualdade natural que não é nossa culpa, que não é culpa de ninguém. Só que ao mesmo tempo, como é que... E aí eu encaixo a pergunta. Então, assim, eu acho que eles sofreram, eu acho que você gerar um racismo em cima de um outro racismo não é legal, mas ocorre. Mas é muito mais tranquilo do que o racismo que eles sofrem. E aí, usando já as figuras que tem aqui, as camisetas que a gente tem aqui de filosofia, eu acho que a filosofia é muito legal. Eu estou num processo de entendimento da filosofia. Eu comprei um livro Filosofia Básica, que eu ainda não li, está na minha estante ali. Eu prefiro dormir hoje em dia por causa do meu filho do que ler alguma coisa. Não dá. Mas, assim... Como que pensando que a gente quer todo mundo aqui, a gente quer igualdade, a gente quer que as pessoas curtam e aproveitem de forma a ter oportunidades iguais, que é utópico, mas há um desequilíbrio. Como que a filosofia, de forma correta, pode reequilibrar o que não é nossa culpa e de que anos atrás é desequilibrado, de menos oportunidade, de menos educação, de menos acesso à informação, menos acesso à riqueza, que naturalmente, mesmo nos Estados Unidos, tá? Que de forma geral se chega a mais. Também tem diferenças. Imagina no Brasil, a gente está falando num país, saiu o censo agora, a gente está em 205 milhões de pessoas. 40 milhões são miseráveis. Então, assim, como que a gente consegue, de alguma forma, que a gente é privilegiado aqui,
a fazer um brainstorm de como a gente consegue tentar equilibrar sem ser injusto. Então, tipo, beleza, vamos ser justos? Um cara, um negro aqui vai pegar uma vaga que é pior. Eu respondo. Como que a gente consegue fazer? Vai lá, pode começar. Eu acredito que a grande resposta aí para sua pergunta é a falácia do Estado provedor, né? Você citou a desigualdade social como um problema do Brasil e foi comprovado recentemente, né, nesse censo que muita gente não quis participar, né? Eu acho que já é uma luz no fim do túnel ali. Por que eu digo isso? Porque, veja, a gente acredita que o governo é uma entidade social que tem a capacidade de promover alguma forma de justiça ou de prover recursos essenciais como educação, saúde, etc. Então, isso é baseado numa ilusão, né, de que essa entidade seria capaz de entregar esses benefícios. Só que o governo, ele não é esse governo ou aquele, né? O Estado, historicamente, nunca foi capaz de prover os seus cidadãos e ele utiliza da coerção para se manter no poder, né? Então, E ele mais divide do que une. então, acho que é por aí que a gente... e nenhuma Constituição até hoje, nem a americana, foi capaz de restringir o tamanho do Estado. Então, uma vez que eu sou o comandante, eu me rogo direito de contrair mais recurso dos produtores de serviços e né, como você entrega uma série de serviços para uma demanda crescente. Espero que atenda muito mais pessoas, né, e que realize sonhos delas, porque é isso que elas vão atrás quando elas vão procurar a sua empresa. E aí elas ficam satisfeitas em te pagar e é uma relação de cooperação, né? O Estado não tem essa ação de cooperação, ele tem uma ação de coerção. Ele chega lá, confisca, e a partir do confisco ele vai decidir o que fazer. E regularmente não é o bem da sociedade, né? Então a gente percebe que eles vivem como reis, como aristocratas e tudo mais, e cuidam ali de uma parcela insignificante da população, enquanto rogam o direito não, mas a capacidade de cuidar da população. Isso é uma mentira. Eu acho que você está falando o seguinte, que o livre mercado ele poderia fazer um papel de melhorar uma ideia de você ter uma igualdade de oportunidade maior. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que com todas essas regulamentações que o Estado coloca, por exemplo, na saúde, hoje o SUS é um monopólio da saúde, né? E as pessoas que mais precisam, não digo aí ser negro, não, mas os mais pobres não têm um acesso à saúde devido. Se você não tivesse esse tipo de regulamentação que o próprio SUS impõe, você teria maior condições de dar oportunidade de saúde, que é a base para você ter igualdade, por exemplo, para poder ter conhecimento, para poder estudar, para poder buscar algo maior, do que se a gente tivesse esse monopólio que a saúde traz. Isso não é só na saúde, isso é na educação também. Existe o monopólio do Estado na educação. Olha quantos % da educação é fornecida pelo Estado e olha o lixo que ela é. E só para tentar juntar isso tudo que foi falado, a gente pensa em resolver o problema a partir do Estado. Acho que é isso que o Alexandre estava falando. Aí eu te devolvo a pergunta. E quanto que a sociedade civil pode resolver o problema? Pega o século XVIII do século XIX nos Estados Unidos. Quanto é a cultura da sociedade que resolve o problema no Estado? Entende o que eu estou querendo dizer? Quanto que é uma questão muito mais de ética e decência do que lei? Porque hoje em dia nós temos um problema grave, está tudo certo, mas se criminalizou de tal forma que é crime inafiançável, demissão da empresa, a pessoa ela pode ser educada. A gente não admite nem essa possibilidade agora. A gente, se pudesse, botava na guilhotina em praça pública e acabou. E castrava os descendentes para essa linhagem nunca mais... Eu também acho que isso está errado. Eu acho que a gente, né? Depois de um certo tempo, vai voltar para uma mediandade. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu não sou legislador, não me cabe nada. Mas a pergunta é, para além do Estado, o quanto que a sociedade civil, o quanto que a decência pode resolver isso? Você já não resolveu isso na sua empresa? Concordo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o que o Alexandre está falando, se você me permite, Alexandre, é quando a gente pensa que a solução vai vir da coerção estatal para cima, já vem toda torta, e se for no Brasil, vem muito torta. Então não é a coerção do Estado. Você pode fazer outras coisas. Eu lembro quando era moleque, que me causou um asco absurdo do racismo, vocês não vão lembrar talvez, tinha um seriado americano famosão chamado Roots, Raízes,
que era... Ah, ótimo. Eu vi, Kunta Kinte. Eu lembro que eu vi aquela história e ele tomando burdoada de tudo quanto era tratado. Você torce pro cara, A você dá a empatia que eu senti pela dor alheia, que não tinha nada que ver com a minha realidade, é o suficiente para transformar uma pessoa desde a infância. O ser humano se incomoda com o Então, sofrimento você pode alheio. fazer isso com arte, você pode fazer isso com empatia, você pode fazer isso com decência, com exemplo, contando a sua história. Inúmeras maneiras de combater o racismo e promover mudança, sem ter que usar a mão do Estado, a mão pesada. Eu concordo. Eu concordo com você de que impor cotas, eu também tô fora. Mas eu vou fazer uma provocação para você. Olha o exemplo que você deu de como você transforma as pessoas. Então você falou Roots, o Globo. Então você tem que ter, era o Globo que demorou para chegar ou o TV a cabo. Você falou arte, você falou televisão. E a gente falou o que aqui antes? 40 milhões de pessoas na miséria. E aí, qual o papel do Estado ou não do Estado? Eu também, cara, foda-se o Estado. Acho que o Estado não me ajuda nada. Quanto menos o Estado, melhor. Não anarquia também, tem que ter um mínimo de organização. Mas você falou pro brasileiro fontes de que não é todo mundo que tem acesso a isso. E aí eu também acho que é isso, e esse é o caminho, mas será que esse caminho com as pessoas não tem tanto tá aumentando aos poucos? É numa velocidade que o pessoal que sofre esse preconceito gostaria? Eu vou te dar a mesma resposta baseada no movimento abolicionista. É sempre uma elite que começa, não vem da massa. O futebol brasileiro evoluiu por causa de um Pelé, um Garrincha, um Zico. Não é a massa inteira. São poucos de uma elite que conduzem todo o resto. Isso serve para moda, para ciência, filosofia é outro exemplo. Eu acho que é um grande O movimento problema. abolicionista José Bonifácio foi um dos primeiros abolicionistas do Brasil, que é um dos maiores intelectuais desse Brasil. E é um cara que nasceu em 1863. 1763. Então, assim, muito antes até do Brasil virar império. E ele já falava que Vai vir de uma elite. que vai Era uma pensar elite que isso. tava... Nunca vai vir do pobre miserável que não tem o que comer. Esse está numa situação abjeta, ele está tentando sobreviver para o próximo dia. Eu acho que a grande questão aqui que se impõe é a seguinte: a conta desses 40 milhões de miseráveis é do Estado e não sairá de lá a resolução. Né? Então, Agreed. Essas 40 milhões de pessoas precisam de oportunidades e menos regulações para conseguir prestar o seu serviço, vender o seu queijo e não precisar jogar tudo fora porque não tem o carimbo do CIF, do selo de inspeção federal, que para tirar você precisa... Que faz ser mais caro. Então, assim, são detalhes de burocracia que o Estado utiliza para continuar dominando a sociedade e que faz essas pessoas serem miseráveis, entende? Você quer mais do que imposto sobre o produto? O Ronald Reagan falava assim, não uma frase mais temerosa no inglês do que eu sou do governo, eu estou aqui para te ajudar. Ronald Reagan fala isso. Exato. Fudeu. Deixa eu mudar um pouco aqui. Então, uma coisa que eu achei muito legal da Care Club é que vocês têm uma estratégia voltada para o público mais jovem. E isso dá um baita de um resultado. E eu queria te perguntar, primeiro, como foi criar essa estratégia? E segundo, se você vê que tem uma diferença muito grande dessas faixas etárias, desse público, dessas gerações, essa geração mais jovem do que, por exemplo, da nossa. Cara, vamos fingir que a gente não combinou. Eu mandei uma mensagem pra você fazer essa pergunta pra mim, né? Porque vai ter um corte ali que eu vou mandar pros meus diretores do conselho do grupo de investimento da Care Club. Tá vendo? Ó, não foi combinado. Não tá? foi mesmo, velho. Porque foi. Eu fui ler tudo e eu vi isso aí. Eu falei, pô, bacana. Porque, na verdade, é exatamente isso que a gente... cara, foi um mérito do meu time aqui que a gente conseguiu fazer. Qual que é a estratégia? Isso para qualquer empresa, não é para Care Club. E a gente conseguiu fazer, a gente faz muito bem, porque a saúde é velha. Não estou dizendo no sentido de, não tem técnica. A saúde por si só, ela é uma velha. Tipo, quando você vai falar em saúde, você imagina um cara de cabelo branco, de terninho, de gravata. Então a gente está tentando transformar essa imagem. E aí, qual que é o caminho numa empresa? Hoje a gente está perto dos 40, estou em torno dos 40 anos. Ainda não tenho uma influência do meu filho. Cara, eu não tenho tempo de ficar lendo, vendo. Então, assim, eu não tenho tanto tempo. O jovem, ele tem tempo livre. O jovem entre 17 a 30 anos, ele tem tempo livre de pesquisar, de sofrer influência de influencers,
ele tem poder aquisitivo, porque ou o cara ganha uma mesada, e não tô com um caráter de juízo, o pai paga, ou ele se virou e correu atrás. Só que ele acha, eu sou independente, ganho meu salário, eu pago minhas contas. Amigão, você não paga nem a conta do teu celular. Você, tipo, a tua conta de luz, IPTU, tudo você não paga. O teu salário você gasta o que você quiser, beleza, legal, mérito seu. Então esse cara tem um poder aquisitivo, não tem despesa e exerce uma influência. E eu vou dar um outro exemplo num case que eu desenhei aqui, o Felipe Neto. E eu vou te explicar por quê. Não. Não! Vou explicar por quê. Vou explicar, eu não gosto nada contra ele, mas assim, eu vou explicar Eu tenho por quê. tudo contra aquele arrombado. Nem a favor, né? Nada contra nem a favor. Mas eu vou explicar o case Felipe Neto, que me levou a esse entendimento. Então o cara exerce essa influência e consegue de fato dar resultado. Então o que a gente pensou na Care Club? Cara, se eu conseguir conquistar essa turma, que ninguém tá olhando, todo mundo do meu mercado olha pro cara de 30 anos. Porque é o maior salário, tá bem, não sei o que lá. Mas esse cara não tem tempo de você ser influenciado. Você vai influenciar esse cara aonde? Só no podcast Beyond the Cave, que o cara vai estar vendo, o cara vai ser influenciado. É isso aí, galera. Mas assim, é normal, se ele não assiste podcast, ele é influenciado pelo filho, que enche o saco. Pô, vamos lá, vamos comprar tal do Neymar, vamos comprar não sei o que lá. Você sabia? E os filhos de... Meu filho de 2 anos já sabe mais coisa que eu, cara. São os donos da razão. Donos da razão. E aí Foda. você até fica, às vezes, fica inseguro. Pô, será que não tá certo? Então, ele exerce influência. Então, além da conta dele, ele vai trazer mais novas pessoas para isso, ele dá ressonância da sua marca. E, ao mesmo tempo, esse cara hoje, com 15 anos, ele vai ter 22, 23, 24 no mercado de trabalho logo. E tua marca não é para viver 2, 3, tua marca é para viver 100 anos. E aí, me remete no case Felipe Neto. E não estou de caráter dele, é o seguinte, por que o Felipe Neto é tão importante na sociedade? Vocês pararam para pensar? Vou te dar. Aliás, é uma ótima pergunta. Por que o Felipe Neto é importante? Você pode não gostar dele, mas ele é muito importante na nossa sociedade. Tem destaque para muito importante? Por que ele tem tanto destaque na sociedade? Cara, a opinião dele interfere a sua vida, cara. Não, sim, a opinião que Hitler tomou, coisa também de certa forma interfere. Entende o que eu tô querendo dizer? Tem problema. Justo. A influência do Marcola também influencia no Verdade. PCC. Quem vai morrer ou não? Quem vai morrer ou não. Eu Verdade. entendo o que você quer dizer, mas que importante eu tô querendo dizer que ele não é insigne. Destaque. Ele tem destaque, entende? Tá bom. Ele tem destaque. Fato. Sabe por quê? Por quê? Porque é o seguinte, qual que é a história do Felipe Neto? Ele começou pintando o cabelo de azul, Isso. imitando foca e pulando em piscina de Nutella. É isso aí. Se você tem 10, 11 anos, esse cara é o herói. Ele é o herói. E o Felipe Neto, nessa época, ele não era importante. Mas você viu que tudo que você falou não tem importância nenhuma. Não discordando. Não tem importância nenhuma. É isso que eu tô querendo dizer, ele não tem importância, ele tem Sim, destaque, sim, é isso que eu quis dizer. sim. Perdão, desculpa. É porque nós temos uma questão com ele, o Felipe Neto. Mas continua. E aí, por favor. Não, e com as palavras. Exato. E aí esse cara entrando na piscina de Nutella, meu filho vai ser fã desse cara. Tipo, pô, caramba, piscina de Nutella. Pai, eu quero uma piscina de Nutella. Não, você não vai ter uma piscina de Nutella. Quero uma piscina de Nutella. Pintar o cabelo azul. Não, você não vai. Então, você concorda que eu sou o anti-herói e o Felipe Neto é o herói? Sem dúvida. É o disruptivo, né? Sim. Sem Transgressor, dúvida, revolucionário. Sem dúvida. E aí esse cara tem 11 anos. Aí passou 1 ano, passou 2, esse cara fazendo as mesmas coisas. Esse público do Felipe Neto, de 11 anos, 10 anos depois, que é o timing que ele começou, que ele tá 15 anos na internet. E eu acho que aí a maior fortaleza dele que foi a ineditismo ali. Ele estava Sem na hora dúvida, certa, no sem momento dúvida. certo. Nem é o ineditismo. Eu vou continuar, vou cumprir meu case. Tá. Aí ele passou 15 anos depois. Esse cara de 11 anos tá com 25, 26. Com dinheiro no bolso. Esse cara continua o ídolo dele, cara. Sim. Eu lembro os meus ídolos. Eu lembro Luiz Fabiano. Eu lembro... Não, velho. Sério? Não Puta dos, que pariu, mano. não dos caras assim que hoje... Mas assim, são caras que, cara, se passar o Luiz Fabiano do meu lado... Cara, Luiz Fabiano, irmão. Sabe? Porra, dá uma... Não consigo entender isso, mas tudo bem. Eu também não. Sei lá, se passar o Silvio Santos do lado de vocês, cara. Se passar... Cara, você fica meio... Sim, entendi. Perfeito, cara. Entendi. E assim, então, esse cara, ele foi mudando... É a imagem do herói, né? O tema foi continuando o mesmo, quer dizer, o tema foi mudando, o público foi continuando envelhecendo com ele, e ele tem esse controle dessa massa de manobra que, com molecada de 25 anos, influencia
pra caralho a eleição. Você vai pra rua, toda a rua lá, falar assim, vai, não sei o que lá, Bolsonaro. Lula. Você não vai pra rua. É o jovem O apaixonado. cara de 20 anos vai, porque o cara sai da faculdade, vai pra academia, treina e vai lá, vai tomar cervejinha e vai. Então, assim, você não tem esse tempo. Você quer mudança, você quer, mas você fala assim, cara, quer saber, meu, tomamos, sei lá, mudou o governo, não gosto do Lula, tá? Mudou, tu, sabe? Ele tem esse controle. Então, o case Felipe Neto pra empresa é isso. Cara, se você atinge esse público fazendo umas coisas que talvez não faça tanto sentido. Eu tive um problema na Care Club disso. A gente fez uma pegada mais jovial no YouTube, comunicação. Cara, o YouTube da Care Club era 0, ninguém olhava. Instagram da Care Club 0, ninguém olhava. Ninguém olhava. Aí eu comecei a fazer umas coisas mais joviais, mais molecada, mais engraçada. Começou a dar uma ressonância, engajamento, coisa legal. Aí a velha guarda começou, pô, que é isso? Pô, essa porra é DNA Care Club. Caralho. Vamos maneirar, vamos não sei o que lá. Primeiro, o pessoal que nunca curtiu, nunca fez nada, começou a olhar as coisas ruins. Não olharam pra parte boa. A gente começou a dar ressonância. O argumento deles era o seguinte, pô, mas o pai dessa molecada vai ver e não vai achar estranho, não vai querer mais pagar a Care Club. Eu falei, cara, pai dessa molecada não vai nunca entrar no Instagram, no máximo tá no Facebook perdido de rabeta que pegou, e se entrar no TikTok nem vai saber o que é TikTok. É, comunicação nichada, né? E aí e você trata dentro desse clube para crescer, e a gente foi de fato a referência na molecada por causa disso. Então se comunicamos com o YouTube, se comunicamos com a turma jovem, então a gente conseguiu fazer uma estratégia para isso, e a gente conseguiu se comunicar e a gente voou. E por que não é sorte do Felipe Neto? Você sabia que o Felipe Neto é teu irmão, né? Não disse isso. Eu não Do- disse. do- Eu do odeio o lugar irmão certo. dele da mesma Mas porque o intensidade. irmão dele. Mas o ponto é o seguinte: o Felipe Neto. Não. Eu quero dizer assim, eu não disse que ele teve sorte. Eu só disse que assim, ele foi o pioneiro de uma geração. Assim, a ferramenta existiu e ele estava começando ali e ele dominou aquela ferramenta. Então, assim, o exponencial Tem o mérito dele também. Claro, Exato, tem todo exato, o mérito dele. Não Mas estou... ele não fez de propósito, né? Ele foi percebendo. Então, mas Sim, como tudo, né? E foi crescendo, foi evoluindo junto com a ferramenta. Então, assim, eu não tô falando que ele é ruim, eu tô falando que ele é um ótimo comunicador, muito melhor que eu e tudo mais, tem esse mérito. Só que foi um momento, assim, ele estava no momento certo, na hora certa, produzindo o conteúdo dele, na hora que o YouTube começou a ter milhões de E aí tem o Kairos. E aí tem o ponto que é o seguinte, ele percebeu que ele tá... Se vocês não perceberem, na eleição da Dilma, ele tinha uma relevância muito maior. Ele ainda tem não é importância, é destaque. Boa. Mas esse destaque dele tá caindo gradativamente, vocês não estão percebendo? Sim. Ele não vai conseguir se renovar. Não. vai conseguir, Sabe já por foi. quê? Porque ele fala... Mas qual que é o ponto? O irmão dele, que é mais novo, começou... Se você olhar a tua televisão, eu fui lá ver na televisão, a primeira coisa que aparece lá na televisão quando você vai pegar do pay-per-view é o Felipe, o filme de azul vestido de cachorrinho do irmão do Felipe Neto. Daqui a 10 anos... ou 5 anos, vai que já andou bem, o irmão do Felipe Neto vai ter o poder político igual. Então não teve um aprendizado do erro Felipe Neto. A gente está cometendo o mesmo erro, porque a molecada que vai daqui a 5, 8 anos exercer uma influência enorme na política, porque você não vai convencer tanta gente. O meu filho vai convencer um monte, ele vai ficar só batalhando, vai falando. Então, esse ponto, o irmão do Felipe Neto vai ter. E a gente está fazendo os mesmos erros nisso. Por isso que o case do Felipe Neto é que eu uso para a empresa. Eu falei odeio, né? Eu falei odeio, não é bem a palavra, né? Eu odeio. Eu vou falar para você que assim, eu acho que o conteúdo que ambos produzem são ruins, né? Só que eu acredito que Acho que ele é mau caráter. a por isso que grande eu odeio. diferença- Eu acho que ele é mau caráter. Por Então, isso que eu odeio esse cara. é um hipócrita e a grande diferença dos dois, eles têm uma linha editorial bastante diferente, se a gente pode chamar assim, né, esse conteúdo, né? Mas enfim, o que o Felipe Neto tem de diferente? Ele está falando de coisas que ele não domina. Né? Então ele se posiciona, ele chama a militância, Aventureiro, né? exatamente, sem saber do mérito, né? Então o fato de ter notoriedade parece que a pessoa imediatamente começa a conhecer de tudo e opinar de tudo, entendeu? Então, esse o problema. Ele é bom em entrar em piscina de Nutella, ele é bom em ser comunicador, ele é bom em entretenimento. Agora, E ele o se que mostra acha... um comprado. Ele se Exato. mostra um comprado, porque ele não tem virtude da consistência. Há De acordo. 5, 6 anos atrás ele tava metendo o pau na porra do PT e do Lula, falando que era um bando de vagabundo. E agora ele tá lá, ó, fazendo coceguinha no saco dos caras, meu velho. Subscrevo. Então, assim, a minha questão é muito maior do que isso. Independente do conteúdo, do que for, ele não é uma pessoa digna.
Ele não tem consistência naquilo que ele fala. E para um comunicador, para mim, isso é a pior coisa que tem, meu velho. E ele engana essa massa. E aí agora que vai começar a enganar essa massa, vai ser a porra do irmão dele. Repara no irmão dele. E vou adicionar insulto à injúria. Quando você faz isso com crianças, você é duplamente mau caráter. Exato. E Esse com é um crianças, ponto meu importante. velho. Mas eu acho que o irmão dele, ele tem uma pegada mais voltada para produtos mesmo. Sim, eu acho que é mais comercial. coisa infantil, Mas mais comercial, exato. Ainda, o público dele vai envelhecer. E aí vai ser daqui a 5 anos... Vai vocês me começar a chamam de abordar novo. isso. Poxa, você tava com razão, cara. Ó, o irmão do Felipe Melo tá voando na influência Legal. da sociedade. Vocês vão lembrar? Guarda Vou esse livro guardar. aí. Guarda. E assim, eu queria... a gente partiu para esse lado Do Felipe Neto. do Felipe Neto, viajou. Da bosta. Mas assim, eu queria dar um feedback como um usuário, né? Então, Quer assim, clube? Exato. Vamos aí. exato. Aí sim. Eu acho que joga as críticas aí. a principal coisa que me atraiu, né, foi a interatividade entre as especialidades que eu precisava, né? Então, assim, para você, a partir do momento que você decide se expor a uma carga maior de treinamento e que você precisa de uma suplementação nutricional ou até avaliar a sua segurança de prática, né? Se você tem uma anomalia cardiológica, alguma coisa assim, a empresa me acolheu em diversas demandas no mesmo lugar, né? Então eu sempre marcava 2 atividades, ou eu tinha fortalecimento junto com alguma consulta, eu sempre tinha eu saía de uma sala e entrava em outra, então isso me abrigou durante um período lá, eu achei crucial para que eu pudesse me desenvolver, né? Então a gente está falando de São Paulo, de uma região onde é difícil de se locomover, e a hora que eu chegava, parava o carro, eu sabia que daqui 2, 3 horas eu saía com 2 problemas resolvidos, ou às vezes mais, né? Genial. Então, acho que é essa a época que eu vivi lá dentro, né? Eu melhorei, consegui ter o benefício que eu esperava por conta dessa multi-especialidade, né? É uma ideia de customer experience, né? Exato. E provavelmente também de um CRM, um Customer Relationship Management bem feito. E aí que eu queria perguntar para você, qual que é a dica que você daria para um médico que tem o consultório dele para lidar com um CRM? Que o médico em geral, você sabe, ele entende tudo de medicina, mas não entende porra nenhuma de tudo que tem em volta. Todo esse tipo de soft skills, essas ferramentas que podem ser utilizadas, ele não tá vislumbrando isso. O que você falaria para um cara que está ali ouvindo a gente, que a gente tem bastante médico ouvindo a gente, em relação ao CRM e a empresa dele? Legal. Minha dica que eu daria para o médico hoje que está começando para fazer um trabalho de CRM legal é: manda seu currículo para Care Club. Manda seu currículo que a gente te conta lá como que é. Não, brincadeira. A gente faz um trabalho muito legal de CRM. Eu sou viciado em dados, viciado em indicadores e dados. Eu acho que Genial. Eu acho que foi algo que eu conquistei dentro da Care Club. A gente implementou uma cultura de indicadores. Não tinha na Care Club. Tinha algum dados, tinha uma gestão bem feita, mas não tinha essa cultura dos indicadores, de você olhar na ponta de objetivo estratégico, de você olhar, de você planejar, diagnosticar, e depois você fazer ação, aí você mensurar. Então, não tinha essa percepção. Então, isso foi um mérito que a gente teve. Inclusive, a gente está montando um BI agora, uma evolução disso, que você consegue no meu celular abrir já simultaneamente tudo que você tem vivo. Então, tipo, o número de clientes, então, todo indicador vai ver ao vivo. Não é que você fecha uma planilha e tem um resultado. Que hoje a gente faz assim. Então, a gente vai dinâmico, né? vai ter um dinâmico agora. Cara, o trabalho de CRM é difícil, porque ele é muito abrangente. Hoje nós temos na Care Club, vocês têm uma ideia de quantas pessoas passam na unidade da Care Club por mês? Chuta. Por mês? A gente é uma clínica, né? Vocês são médicos, é uma clínica. Não vai pensar que a gente é um hospital. Em todas elas? Todas elas. São 11, você falou? A gente tem 11 hoje no Brasil. Eu diria que umas 15 mil. Menos. Pensa que a gente é de... O nosso ticket alto. A gente tá no triple A da sociedade. 8 mil. A gente tem hoje 4 mil pessoas que passam por mês nas nossas unidades. É muita gente. É muita gente. 4 mil pessoas. A gente tem 4 mil atletas, né? Você vai colocar assim ou não? Cara, não vou. Não é? A minha entrada também foi pra gente tirar... Foi essa estratégia que a gente teve. A Care Club era muito ligada a atletas.
E, cara, atleta tem um nicho de pessoas. Agora, vamos lá, tirando esse aqui, que é um Ironman e é um atleta, talvez nós 4, não, se você pegar também a produção, nós 3, mas os 16 aqui estão atrás da produção aqui, que estão acompanhando. Vocês não sabem que vem, tem 16 pessoas aqui cuidando da estrutura do podcast. Nenhum deles, nós não somos atletas. Jesus. Mas a gente também não é sedentário. Então, assim, a minha estratégia ali foi a gente desmistificar isso, porque as pessoas que são gente como a gente tinham um certo medo. A Care Club não é pra mim. Eu amo a Care Club e gosto, mas não é pra mim. Não, a Care Club é pra você. Então, se você quer ter hábitos saudáveis, quer mudar seu estilo de vida, quer ter uma saúde melhor, quer investir na tua saúde, é a Care Club. Então a gente mudou essa comunicação. Não é mais esporte, não é mais atleta, a gente é hábitos saudáveis. A gente acredita muito nisso. E aí a gente mudou essa comunicação. E aí, por exemplo, você tem uma pessoa que quer mudar seu estilo de vida. Pô, você vai numa Bodytech, e você tem condição financeira, você vai numa Bodytech, você vai lá, musculação. Cara, primeiro você vai ver uns caras de aquelas regatinhas peitinho. Que mamilo, que o Ari usava na faculdade, que eu sei. O Ari Serpa Neto, inclusive, Arizão. Obrigado pelo contato, meu velho. Ari. Certeza, usava na faculdade. Aí você tá lá, os caras, aqueles bodybuilder. Você academia é um ambiente tóxico. É um ambiente tóxico. Cara, você sente meio assim. Aí, beleza, o cara ainda passou por esse ambiente tóxico. Aí ele vai começar a fazer o exercício, ele vai fazer a musculação. Ele vai ficar todo dolorido. Ele não vai saber, cara, isso não é pra mim. Ele vai pensar, isso não é pra mim. A maior causa de abandono é quem começa pela academia, né? Pela musculação e não é prazeroso. Enfim, você não tem o benefício visível ali, né? Mesmo corrida... Cara, tem dor, né, velho? Você não tem uma orientação, você vai lá e faz, não é assim que funciona. O que a gente faz na Care Club? Você quer mudar seu estilo de vida? Vem pra cá. A gente tem 3 produtos de entrada. Um é o check-up, então você faz um check-up dentro da Care Club com todos os mecanismos, a gente tem imagem lá dentro, os exames de análises clínicas, a gente tem o teste da esteira, de movimento, então a gente começa a colocar fisioterapia. Biodinâmico, né? Biodinâmico, nutricionista, então a gente coloca tudo isso no teu check-up. Então, check-up que não tem em São Paulo. E aí, por meio disso, um médico do esporte vai ter um diagnóstico disso e vai definir como que você vai fazer de acordo com o seu objetivo. Cara, você quer correr, você é um sedentário, você quer correr uma maratona, então a gente vai dar uma intensidade no treino. Se é um sedentário, você quer só viver mais um aninho de vida, então é outra intensidade de treino. Então, Mas tudo eu isso... digo assim, desculpa, a questão que eu falei assim, 4 mil atletas, né? Porque eu estou englobando não a performance, mas esse novo... digamos que a Care Club teve a oportunidade de nascer numa época em que a medicina do esporte nasceu e está se desenvolvendo. Né? Então, a gente pode considerar, das 16 pessoas que estão aqui fazem uma corridinha de final de semana, como um atleta amador. Né? A gente está vivendo o esporte borbulhando assim e tendo mais até podcasts, imprensa especializada. E é legal ver que a Care Club é uma... dessa nova crescente onda, né, do esporte e que traz benefício para todo mundo, né? E aí a gente tem esses produtos de entrada, tem a medicina do esporte, também tem o Club Member, que é um X-Tudo da Care Club, que você consegue ter todos os serviços para ter essa entrada na saúde. Então, assim, cara... Você chega lá, sou member, bate no manobrista, joga a chave para ele. Sou member. Aqui é member. E lá é legal que você consegue ter essa diferenciação. Então, você consegue entrar para melhorar a sua saúde. Então, por exemplo, você fez todos esses diagnósticos, você tem que perder peso. Cara, você não bota o cara na academia. Tipo, a gente tem uma academia dentro da Care Club, você conhece bem. Sim. A última etapa é ali. Então, cara, vou dar uma olhada aqui. Vamos começar um trabalho com nutricionista? Vamos melhorar a sua alimentação? Então, tá bom, começa com a nutrição. Tá, beleza, vamos começar a fazer uma corridinha. Faz uma corridinha. Tá, se sentiu dor. Vamos fazer uma soltura para soltar, para você não sentir um desconforto nisso? Mas eu tenho uma dor crônica no quadril. Vamos olhar antes. Aí depois que você olhou tudo isso... tem um distúrbio hormonal. Vamos olhar no endócrino. Você olhou tudo isso... a gente conecta ele com uma academia. E assim, na academia, ele vai dar bom dia todo dia pro seu médico do esporte, pro seu fisioterapeuta, pro seu ortopedista, pro seu nutricionista. Vai viver a comunidade. Exato. Então a experiência que você tem lá é única. Então as pessoas que querem... Então a gente luta, a gente é proibido de falar atleta na Care Club. Tá. Apesar da gente ser a clínica que mais atende os atletas que vão para as Olimpíadas agora. Inclusive, spoiler, hein? Spoiler.
Vai ter no Parque do Vila Lobos, uma Vila Olímpica lá dentro. Irado. E a gente vai ser o parceiro de medicina esportiva lá dentro do parque. Que ali. legal. que legal. Excelente. Uma coisa, e a ideia de ligação mente-corpo? Porque você falou muito do corpo aqui, né? O nutricionista, o ortopedista, o endócrino, o cara que vai te dar aula de educação, o educador físico, Treinamento de corrida, treinamento de corrida. essencial. Mas e a parte da mente? Porque hoje é uma coisa que está em voga. A gente sempre fala isso, né, Camará? É isso aí. É isso aí. Que Next Billion Dollar Company, É isso aí. ligação mente-corpo. Vocês trabalham também a parte mental? Cara, concordo com a expressão. A gente teve uma história muito triste e que a gente viveu isso na prática. De fato, a pergunta de $1 milhão. Como você fazer isso? A gente tentou, ao longo dos anos a gente está tentando. A gente deu uma esvaziada nesse tema porque a gente não tem tido sucesso nisso. E por que a gente tem uma história um pouco triste? A Care Club é corpo, sempre foi. E o fundador da Care Club, não sei se vocês ouviram falar, é o Gustavo Maglioca. Sim. Ele é o médico do Palmeiras. Ele faleceu. Ele faleceu, ele recebeu uma linda homenagem do Palmeiras. E o que ele teve? Ele teve um câncer no cérebro. Que foi assim, descobriu 3 anos depois, foi. Nossa. E ele é o DNA da Care Club, ele é o cara da Care Club, e a gente tinha os nossos pilares, que era sono, nutrição, exercício físico e alimentação. E aí eram esses 4 pilares. Depois que ele teve o diagnóstico do câncer, e aí ele foi mais estudioso disso para ver, a gente colocou o bem-estar. Então é tua cabeça também nisso, que remete um pouco ao esporte. Você fazer o esporte também te dá uma desestressada, assim, te dá uma aliviada. E a gente tentou colocar essa parte mental, essa conexão. E nós não tivemos sucesso. Apesar da gente querer, não tivemos sucesso de conseguir ter essa conexão. Então a gente colocou produtos como yoga dentro da Care Club, não teve conectividade, não teve demanda. A gente teve terapia, psicologia do esporte, também não teve demanda. Teve outros temas que a gente tentou colocar, mas a gente percebeu que já teve tanto tiro fora, a gente hoje não sabe fazer e não tem quem copiar para fazer. A gente deu alguns passos para trás. Então, assim, a nossa experiência mostra que é fundamental para a saúde, fundamental. E as pessoas têm que buscar isso. Hoje, infelizmente, as pessoas têm que buscar isso fora da Care Club. E a gente está lutando para que busquem dentro da Care Club. Qual que é o desafio? Nós não sabemos fazer. Então, ouçam podcast, leem livro, tentem ir viajar. Então, assim, a gente tinha essa pegada de a gente pegar a parte mental, porque o que o Doc imaginava era que, de fato, ele era um cara muito energético, ele trabalhava pra caralho, a história dele é maravilhosa, mas a gente não sabe as razões disso, dessa doença maldita, mas a parte mental ele achava que também tinha um peso. Então, você ter esse relaxamento é importante e é fundamental para a tua saúde. Infelizmente, não com a Care Club, porque a gente não soube fazer ainda. Não quer dizer que a gente não vai descobrir, a gente vai continuar tentando. Perfeito. Mas acho que ainda ninguém descobriu ainda ter essa conectividade. É muito desolado ainda a parte mental e a parte física. Ainda não teve essa conectividade. Perfeito, entendo. E é bem individual, né, cara? O trabalho que vocês fazem é muito individual, né? Acho que isso que chama atenção, por isso que o cara fica lá, né? Porque você consegue individualizar para cada um o tipo de, entre aspas, tratamento, desculpa, ou sequência que essa pessoa vai ter. Você falou de uma coisa que também que nos interessa muito, que é a questão de análise de dados, que Eu amo. você ama. Qual que é a importância, cara, para você conseguir, do ponto de vista estratégico, definir estratégia, entregar um bom resultado e um bom produto dos dados em si? Porque essa é uma briga que a gente também tem, que não é feita na medicina. Agora que a medicina está começando a olhar para análise de dados. Qual que é a importância? Cara, total, porque eu acho que a análise de dados, a gente fala muito de inteligência artificial, né? Se você consegue ter uma análise de dados bacana, você consegue descobrir coisas muito antes do que tudo, porque, beleza, mas isso foi uma experiência que eu tive no Fleury. Trabalhar com médico é difícil. Não sei se vocês sabem. Pra caralho. Trabalhar com médico é difícil pra Pra caramba. caralho, velho. Então, não tem a menor dúvida que seja. E aí, o que eu aprendi, que me deu um destaque no Fleury, que eu cresci rápido, foi o seguinte. Para a cabeça de um médico, vocês têm 10 pacientes. Se de 10 pacientes você acertar 9
e um der algum erro, você pode estar fudido pra tua vida inteira. Financeiramente, principalmente, no mundo judicializado que a gente vive. Exato, você tá fudido. Agora pensa para um empreendedor, para um empresário. Vai voar, meu velho. Se você. Não, nem. Calma. Se você de 10 chances que você fez, você acertou 4, você vai voar, cara. Você vai voar. Tem empreendedor que de 10 acerta uma. E essa uma mudou a vida do cara. Se dessa aqui você acertar 4. Pô, você tem 4. Você tem uma Care Club, você tem uma sei lá, uma. Uma Easy Taxi, que o Thales Gomes falou isso aqui pra gente. Então, assim, essa é a diferença. Você tem que ser mais arrojado, você tem que ser mais acessível ao erro, que médico, por característica, não pode ter. Então, tem essa diferença de dados para você perceber, e com o Fleury eu tive essa percepção. Uma coisa que eu vou também provocar vocês é o seguinte. O dados é importante porque a gente vive numa geração que nunca se gerou tantos dados como se gera hoje. E, ao mesmo tempo, é uma geração que nunca teve tanto acesso à informação como tem hoje. A pergunta é, essas informações são ricas? Ou fidedignas? Ou informação é informação. Eu tô dando uma informação aqui. Eu tô falando que a camisa sua é branca. Eu tô dando uma informação. A minha leitura que é branca. É uma informação. É uma informação rica? Não. Porque é preta, é branca, assim. Você pode gerar a informação que você quiser. Se você escreve, é informação. O que importa é o KPI, né? É isso que você tá querendo dizer. Você tem que saber qual informação que você tá olhando. Qual informação, exato. Então, assim, você tem muita informação gerada. Agora, onde você acha essa informação? Onde é aquela fonte de informação? A gente vive numa... eu tô meio tangenciando, meio por fora disso, porque eu tô nessa fase de conquista de vida e de filho. Mas, cara, o tema dos últimos 2 anos foi fake news. Fake news. Mas o que é fake news? A Globo faz fake news há 300 anos. 300 anos. É isso aí. Fake Globo news é uma estratégia de guerra política secular, milenar. Então a gente é só fruto de uma disputa de poder, né? Eu digo mais, não existe fake news. Existe a sua interpretação sobre a news. E quantas pessoas têm aquela interpretação sobre news? Pô, assim, é o mesmo... na política a gente tem muito disso, né? A informação é a mesma, só é quem que gerou essa informação, quem falou essa informação que você julga. Você pega o caso do Danilo Gentili, fala muito disso, né? Ele fala, não é quem faz, não é quem fala, é o que faz, é o quem faz. Não é o que é falado, é quem está falando. É quem está falando, exatamente. Então, assim, você tem que entender a regra do jogo, saber de onde vem as informações que te quer levar naquela estratégia que você tem, e você tem que saber o que é. Cara, vou fazer uma pergunta. Nesse prédio, nessa estrutura que é linda, que é maravilhosa, tem quantos podcasts? A gente perguntou isso hoje. Tem quantos? 40. Tem 40. Agora imagina quantas casas em São Paulo tem igual a essa com mais 40 podcasts. Uma caralhada. Tem uma porra. Agora, qual podcast é que vai gerar o melhor conteúdo? Só a gente aqui, cara. Então, assim, e aí onde você vai gerar... Eu posso ver esse podcast, eu posso ver o podcast... Podpah, Podflow, sim, sem dúvida. Exato. Então, assim, onde você vai ver essa informação? O Podpah é maior que vocês, mas a informação de lá é fidedigna? É mais relevante? Cara, o Podpah, você acaba tendo informação ali Pô, a entrevista do Lula lá no Podpah... Ridículo. Deu nada com nada. Nada. Sim. Então, assim, não é onde você vai buscar essa informação. E você trabalhar com isso é importante. Então, é o Big Data que a gente chama, né? O que você trabalha com essas informações? Um ponto que é legal na Care Club, quando eu entrei, a gente, legal, a gente quer aprender essa cultura de vocês da Clube Físio de indicador. Então, vamos fazer nossos indicadores. Aí, sentou na reunião e falou assim, eu acho que é importante esse indicador, vamos fazer esse indicador. Depois, no 5º indicador, eu falei assim, cara, o que vocês estão fazendo? Mas por quê? Estamos escolhendo os indicadores aqui para a gente ver mensalmente. Eu falei, cara, não é assim que funciona. Pô, como é que funciona, Xuxa? Primeiro assim, você tem zilhões de indicadores. Mas a primeira pergunta não é qual indicador você vai escolher. A pergunta é onde vocês querem chegar. Onde vocês querem chegar? Já Alice, que é um livro mais de filosofia do que conto infantil, mas reverteram a narrativa por fake news, eu não sei. Mudaram a narrativa de que não era, de que é um livro infantil. Ele é muito inteligente nisso. Cara, assim, onde eu tô, para onde eu vou? Depende, onde você quer chegar.
Então, é exatamente isso que a gente tem que perceber. Então, a gente deu um passo para trás. Cara, onde a gente quer chegar? Vamos fazer um trabalho de autoconhecimento nosso? Vamos fazer um planejamento estratégico disso? Então, a gente fez, desenvolvemos objetivos estratégicos, aí em cima deles a gente bateu o martelo dos indicadores. Legal. Então, é isso que a gente fez ali. Longe de mim querer ser contra dados, né? Muito pelo contrário. Eu acho Nem que dá pra ser, né, meu velho? só tem a ajudar, mas assim, contribuir. Mas é aquela questão, né? Eu acho importante você trazer para o racional, porque de repente você se vê... o ser humano tem um poder adaptativo enorme. E aí ele está buscando no dia a dia dele cumprir determinada meta e não entregar o melhor resultado, seja para o cliente, enfim. Então, eu vejo isso na tentativa da mundo corporativo de colocar métricas de desempenho, né? Então, é importante que elas existam, sem dúvida. Eu acredito que a gente é melhor com elas do que sem elas. Entretanto, se você não tiver um racional muito claro qual é o objetivo daquela métrica, você pode ser visto a tomar determinadas atitudes para chegar naquele objetivo, que não é necessariamente o meio que você está ali atuando, né? Enfim. Então, sempre buscar para trazer para a racionalidade qual que é a funcionalidade, o serviço que ela deve prestar como primordial, né? Sem dúvida. E sabe quem pensa muito em dados na hora de falar com você? Alux. A Alux Investimentos, Com meu certeza, amigo. ela A tá Alux muito Investimentos, firme, eles velho. olham para os dados do Brasil, microeconomicamente, para poder te orientar na hora de tomar uma decisão aonde você vai investir seu capital. Vou pedir só um intervalo aqui pra vocês fazerem a propaganda. Se for Por no toalete, favor, um minuto que eu tô bastante cerveja. Pra fique à aguentar mais, eu quero beber vontade, mais. fique à vontade. Então, meus amigos, vocês que estão aí do outro lado da telinha e querem botar o dinheiro, ainda mais jogar o dinheiro para fora do Brasil, é importante, não é verdade? Isso é a pegada hoje em dia, né? Você pegar do É o que a molecada tá fazendo. A meninada tá fazendo isso. E você, inclusive, fez que eu tô sabendo também. Ô, rapaz. Falou com o Ronaldão e com o Alexandre para resolver? $25 e 32 pênis mandei pra fora. Ah, garotinho! Eles te dão uma dica do quanto do seu capital vale a pena você colocar, investir fora, e te dão toda uma educação financeira através da prudência. E vou te falar, tem uma novidade, tá? Opa, mais Seguinte, exatamente, Não para, hein? conversei com o Alexandre hoje e nós temos um cupom com os 20 primeiros que entrarem em contato com a Alux Olha lá. para poder receber as informações e falarem o cupom BTC e Alux, vão ganhar um livro de Como é o cupom? presente. BTC Beyond the Cave e Alux, ALLUX. Vão ganhar um livro de presente, porque eu falei, ó, beleza, a gente pensa que assim, os caras que estão ali, eles querem saber de conhecimento. Não é só desconto, não. Quero alguma coisa que seja conhecimento. Então a gente vai dar um livro para esse pessoal. Os 20 primeiros que entrarem em contato ganharão o livro. E sabe como que você entra em contato? Como, meu querido? www.aluxinvestimentos com 2 L's e X.com, ou então você pode ligar direto, falar com o Ronaldo, com o Alexandre no 11 9878 30922. 11 9878 30922. Investimento, prudência é com a Alux, certo? Certíssimo. Se puder acrescentar alguma coisa, né? Você falou que mandou $25 e 13 pênis. Eu acho que é mais para $25 mil e 13 Eu mas também tudo acho. bem. Mas tudo o bem. que eu queria destacar é o seguinte: mais importante do que a quantia é a consistência em mandar esses recursos regularmente. Por isso que tem que falar com os caras, meu velho. Ao longo dos anos, né? Ter a paciência de ver eles fazerem o efeito. E é isso aí. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa pra você, cara. A gente gosta muito aqui, principalmente eu e o meu amigo Camarones aqui, o Shrimp. Tá certo? Minha pronúncia em inglês? Shrimp. Dizem que ele também tem uma escola de inglês, já, só pra avisar. Eu dei aula em escola de inglês, sabia? Olha lá. Quando eu voltei de intercâmbio, eu dei aula de escola de inglês. Qual escola? Era o Wise Up. A Wise Up. Não é mais antigo, mas era o CNA. Os caras são tem business pra tudo quanto é lado, meu velho. E a gente gosta muito de trabalhar com pessoas, né? Então, eu te pergunto, você como diretor de recursos humanos, você usa alguma ferramenta específica para lidar com seus colaboradores? Como que você trabalha o RH da sua empresa especificamente? Cara, é engraçado isso, porque é o seguinte, eu fui um executivo, eu trabalhei em grandes empresas e sempre dei meu gás nessas empresas. E eu tinha um baita de um preconceito com RH, cara. Tipo, puta, não serve pra nada. Não serve pra nada. Tipo, é só pra pagar conta. RH é estratégico. Puf, piada, né? Assim, e aí eu tenho um grande amigo meu,
o Jota. Pode fazer um corte, eu vou botar um LinkedIn, fazer um corte disso aí, eu vou mandar para ele ainda, vou marcar ele. E eu aprendi muito com ele ao longo da minha vida, demais. Ele é um cara que, sem ele não estaria aqui nem próximo disso. E aí quando ele era diretor do Fleury, de RH, e ele me contratou, e ele foi um parceiro. Então eu gostava dele como pessoa, mas, cara, tipo, você tem na minha cabeça, né? Você tem um talento muito maior para ser mais importante no Fleury do que diretor de RH, Para, cara, você é muito bom para isso. E eu tinha um preconceito. Obviamente eu só pensei, nunca falei isso pra ele, eu não sou maluco lá. E aí quando eu abri a minha empresa, cara, eu percebi o valor do RH, cara. O valor do RH. Porque a empresa não é caneta, não é celular, não é computador. São pessoas, cara. E aí você estrategicamente usar as pessoas a favor do seu objetivo é fundamental. E aí quando eu abri minha segunda unidade, eu fiz questão de convidar as pessoas que me ajudaram muito no Fleury, que foi muito legal comigo, e eu fui questão de chamar ele foi. E eu, cara, quase chorando, eu falei, cara, Jota, eu entendi, é que nem uma luz que você recebe, eu entendi o valor do RH, cara, ele é importante pra caramba. Hoje minha empresa, o meu diferencial é RH, são as pessoas, como você contrata, é o processo seletivo que você contrata, é o engajamento dessa pessoa com a empresa, é o plano de carreira que essa pessoa tem na empresa, o objetivo do próximo passo é a avaliação de desempenho, como você desenvolve, como você acelera o teu processo de maturação. Então tem vários aspectos fundamentais que as minhas empresas são ligadas a isso. Eu não tenho formação no RH. Quando o Doc me chamou, a proposta foi comprar a minha empresa e eu ser o braço direito dele. E eu negociamos tal, e fui. E aí eu era para ser só o diretor comercial. Aí, beleza, diretor comercial, eu falei, cara, quem cuida do RH aqui? Não tem ninguém. Então é meu também essa porra. Eu pedi a diretoria de RH e foi minha. E aí eu consegui desenvolver isso muito. Hoje, a gente tem o peso do EBITDA do RH, o que o RH ganhou é mais de 10% do EBITDA da empresa. Então, uma mudança de gestão de RH, então você não teve nenhum investimento, aumentou em 10% o seu EBITDA da empresa. É coisa pra caramba, cara. Você fala, qualquer investidor aí, vamos aumentar 10% de EBITDA em 12 meses? É isso. Então, a gente conseguiu fazer várias mudanças interessantes que fizeram com que a gente tem esse 10% de EBITDA. Então, eu tive essa percepção. Então, hoje existe... e aí, várias leituras, você foi pesquisando e foi percebendo. As pessoas não se movem a dinheiro. E é até filosófico falando isso. Vocês vão entender mais do que eu. Não engasga não aí, cara. Falei de filosofia. Então, não se move a dinheiro, ele já deu um negócio. Já deu aquele bagulho. Caramba, não, tá errado. Discordo. Eu tava só imaginando a pedrinha ali no ureter. E o dinheiro que ela pode dar. Foi totalmente não relacionado à sua fala, desculpa. Não relacionado. E aí, eu até esqueci que eu ia falar. Não, falando do Atrapalhei. RH do... Puta, o que é? As pessoas se movem... são dois exemplos de filosofia que envolvem filosofia. Tem um case que é o seguinte. Você pega duas pessoas que se formaram na mesma faculdade, com a mesma idade, mesmo perfil, mesmo talento. Aí uma entrou numa empresa que recebeu um salário de 10 mil e outra entrou numa empresa com um salário de 100 mil por mês. Pô, tá bom. Deu 3 anos, essa pessoa de 100 mil continuou ganhando 100 mil. Essa pessoa de 10 mil, ao longo desses 3 anos, ela ganhou 10, aí foi para 15, aí depois foi para 20, depois foi para 25, depois foi para 27, depois foi para 30, ficou um período no 30, foi crescendo. E aí, depois de 3 anos, essa de 100 mil está no 100 mil e essa que foi evoluindo está com 75 mil. Essa pessoa de 75 mil, e a mesma empresa, tá muito mais engajada com você do que essa de 100 mil. Porque você cria uma não é meritocracia, mas você Progressão de carreira. uma progressão de carreira, aquele sentimento, o cara sabe qual é o próximo passo, ele foi tendo esses remédios legais sobre isso. Então, assim, todo esse crescimento fez com que ele tenha um engajamento maior. Então, e isso pagando menos no final para esse cara. Sim. Então, assim, toda essa estratégia envolve. Então, assim, a pessoa não se move a dinheiro, ela se move a 4 coisas quando você escolhe um lugar para você ficar. Um é dinheiro, de fato, você pode trabalhar nesse quadrante. Ou um benefício, que é muito próximo a dinheiro, mas é plano de saúde, academia, você tem um crédito consignado privado. Então, tudo isso você consegue trabalhar também, que gera menos custo para a empresa. Aí os outros 2 pontos que são mais intangíveis plano de carreira, você saber qual é o teu próximo passo quando chegar, e índice de empregabilidade.
Então, se a empresa entender esses 4 quadrantes e trabalhar bem, você equilibrando bem eles, você faz. Se você não quer ter trabalho, você faz um quadrante de dinheiro. E tudo bem, tem um monte de empresa isso. Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou fazer todo esse trabalho de fazer um plano de carreira, de ir nas faculdades para pegar os talentos, de conversar com os líderes de liga, de fazer um programa de trainee, de fazer uma categoria de base para você fazer visitações naquela coisa. Por que você vai ter o trabalho disso? É fácil. Quem que é o cara daquele clube? Tá, quanto você ganha? Eu te pago o dobro. E ocorre isso. Mas a grande maioria daquele clube, o cara não quer ir embora. Mas tem gente que vai embora. E tudo bem. Mas você tem essa estratégia de, eu não tenho tudo isso, você não vai ter isso, mas eu estou te pagando o dobro. Você quer ganhar rápido o dinheiro? Então tá bom. Então tem essas estratégias. A hora que você estava falando sobre remuneração, né, de como motivar e tal, me lembrou da obra de uma jornalista que escreveu, chama Sorte Grande o livro, né, dizendo sobre o 3G da Ambev. Isso, e aí, não só na Ambev, não. Sorte Grande ou Sonho Grande? Sonho Grande, exato. Sonho Grande, Jorge Paulo Lema. Cristiane Corrêa, exato. Opa, deram o golpe aí na Americana, velho. Exato. Deram golpe. Deram o golpe na Americana, velho. Mas eu te explico. Eles não foram implicados, né? Não tô brincando, foi uma piadinha. Mas enfim, mas eles são responsáveis. São responsáveis. Tanto que botaram dinheiro, né? Eles chegaram mas eu discordo. Eles são responsáveis. Concordo que eles são responsáveis. E Tinha que eles botar mais também dinheiro concordam, tanto que eles chegaram... Eles aportaram. Mas pouco, assim... Porque sentiram... Mas é aquele negócio. Pouco. Eu acho que o Gutierrez é o principal enrolado aí que deveria responder criminalmente. Que não é, e botaram no real. Mas o que é... Por que eu lembrei desse livro? Porque justamente eles tinham esse problema, né? Eu preciso remunerar bem para o cara querer ficar aqui dentro, só que eu não posso remunerar tão bem a ponto dele trabalhar 3 anos e ir embora. Né? Então, assim, eu crio ali uma massa crítica de profissional, o cara se desenvolve a empresa, só que ele chega num patamar ali que ele não quer mais passar aquelas horas todas debruçadas sobre mesas de operação e tudo mais. Né? Então, é justamente aquele duelo entre motivar e quanto motivar demais a ponto dele, né, não ser mais uma ferramenta daquela empresa e continuar crescendo junto. Né? Então, essa questão do RH é fundamental para o sucesso, desenvolvimento de uma PJ, que é o conjunto da ação de várias pessoas. Né? E a principal ação do organizador ali é ser o maestro e colocar gente competente remando na mesma direção. Né? Eu acho que esse é seu principal objetivo como gestor de RH é colocar todo mundo remando. Não dá para ter pessoas num barco, tipo, uma turma remando para um lado, outra para o outro, e uma parte não remando, né? Eu esqueci o nome do autor, é super famoso. Ele tem um livro que ele fala, uma passagem que ele fala, não é para onde você vai, é quem você coloca dentro do ônibus. Isso quem tá do seu lado, né? Quem tá do seu lado, cara. E aí isso a Ambev faz bem. Tem eu tive sorte na vida, eu acabei virando um trainee da Ambev e, na candidatura da Ambev era o trainee que era o mais disputado e era o que eu mais queria passar. Eu queria passar nele da Unilever. Eu não passei na Unilever, mas eu tive a sorte de passar da Ambev. E, cara, eram 100 mil candidatos para 40 vagas no meu ano. Caraca. 100 mil candidatos. No ano anterior foi 80 mil candidatos. Caraca. É muita gente. E aí tem um case também que e aí eu vou quem gosta de estudar, de ensino, Harvard não é a melhor instituição de ensino do mundo. Quem fala isso está errado. E por que não é a melhor? Que pode garantir que é? O que Harvard é? Harvard é o melhor processo seletivo do mundo. Bota as mesmas pessoas que passaram em Harvard. Em Yale. Ou em Michigan State. Só não bota na USP. Brincadeira, piadinha, galera. Pode voltar. Cara, não vão... É as pessoas, cara. Então, assim, você tem um melhor processo seletivo, as pessoas querendo ir para lá, você vai conseguir ter isso. Então, assim, é esse desafio que a Ambev conseguiu fazer bem e a gente fez bem nas minhas empresas. Então, assim, não é o melhor... É o melhor processo seletivo. Então, a gente busca o talento antes. Por exemplo, quem foi o médico que te atendeu? Me lembra um nome da Care Club que te atendeu? Fábio Levi. Fábio Levi, que ele é personal. Isso. O Fábio Levi é fantástico.
O Fábio Levi, você vai querer tirar ele da Care Club, você vai ter que pagar um caminhão de dinheiro para ele, hoje. Quanto que a Care Club pagou para ele quando ele entrou? Muito baixo. Então, onde está o Fábio Levi de hoje, que daqui a 5 anos vai ser um Fábio Levi? Então, a gente... Cresceu junto com a companhia. Exato. Então, a gente busca essa turma na faculdade. A gente está onde a nossa concorrência não está. A gente já está na faculdade, conversando com as ligas, a gente fazendo palestra, a gente convidando para eles interagirem. Então, o cara já chega com o olho brilhando. Tipo, o cara já... eu faço essas palestras, meu celular e meu Instagram bomba. Tipo, pô, eu quero... Como é que eu faço para entrar na Care Club? Como é que eu faço? Cara, cada palestra são 5, 6 mensagens no meu celular de pessoas diferentes buscando isso. Então, é muito legal isso que a gente consegue fazer essa situação. Então, fazer o melhor processo seletivo para ter o melhor... Claro. Para ter a melhor empresa. Buscar. Funciona muito bem. Excelente. Agora eu preciso fazer a pergunta de um dos nossos apoiadores e eu escolhi, obviamente, o Ari Serpa Neto, a pergunta dele. Cara, houve alguma mudança no perfil de atendimento da Care Club após a pandemia? Ele que gosta dessa porra de pandemia, de estudo e o caralho dessa porra, ele quis puxar a sardinha pra ele. Então tem que fazer porque ele merece, Arizão, seu gênio, eu te amo. Não, o Ari, depois tem uma passagem do Ari muito legal, eu sou muito fã dele, mas eu vou responder a primeira pergunta do Ari. Cara, se mudou por causa da pandemia, mudou muita coisa. Acho que a higiene das pessoas mudaram. Então, os processos de higiene que a gente teve, a gente de fato mudou. A gente teve sorte, porque a gente foi uma das primeiras empresas a poder abrir antes. E quando você não está respirando, como a gente sofreu bastante, você poder abrir antes era melhor, porque a gente não era academia. A academia foi uma das últimas a abrirem. A gente era uma clínica de saúde. Só aliviou. Perfeito. E aí a gente criou protocolos que fazem com que você tenha isso. Até hoje, os atendimentos nossos são feitos com máscaras. A gente não faz nenhum vídeo sem máscara dos nossos profissionais. Então a gente acaba tendo esse processo de mudou, porque nós ainda temos, o corona ainda está aí, apesar da vacina e ter um número letal menor, tem gente que sofre ainda com isso. Então a pandemia fez essa mudança da higiene e da estrutura que a gente tem nas unidades. E a pandemia, no final, ela foi cara, bom, que bem que essa cerveja aqui é forte, né? IPA, né? Boa IPA, cerveja. Boa. Cerveja, é que não tem mais, eu ia mostrar a cerveja de vocês, né? Cara, aqui, ó. Tá aqui, ó, Beyond the Cave, aqui, ó, a cervejinha do acho Beyond. que tá com 9% de álcool aí, o Ari gosta de cerveja também. Comprem. Senta aqui e sai bêbado, né? Xuxa. Mas o papo é pra isso mesmo, é descontraído, pô. E aí a minha assessoria de imprensa fala assim, você não pode falar isso, pelo amor de Deus. Não, fala que você pode falar tudo. A pandemia, no final, foi bom pra gente. Por que foi bom pra gente? Porque a pandemia ela foi democrática. Ela atingiu todas as empresas de forma igual. Então, aquela empresa que estava mal gerida, que daqui a 6 meses ia falir, faliu em 24 horas. As empresas médias geridas sofreram e faliram. As empresas bem geridas... Cresceram. Não, sofreram, fecharam unidades, diminuiu só, mas continuou viva. E as empresas com excelência, que tomar a decisão foi rápido, preparou, a gente fez um cenário de guerra. A gente recuou, estruturou, renegociou, sobrevivemos todas as unidades. Só que o ponto fundamental, a demanda não caiu. As pessoas continuaram precisando de fisioterapia, de nutricionista, de tudo. Genial. E quando voltou, a gente foi feito mola, né? Sim. E aí, Voltou bom. E além disso, para melhorar, as pessoas estão olhando muito mais para a sua saúde pós-pandemia. E é o que a gente acredita na Care, é que as pessoas não é um movimento para trás. O que foi conquistado não vai mudar. Por exemplo, paletas mexicanas. Todo mundo queria comer paleta mexicana. Não quer mais. Lan house. São modismos, né? Futevôlei, beach tênis. Não, o Beach venceu. Beach venceu. Beach Renegade. Eu acho que a gente tá no auge dessa moda. Exato. Entendi. Quem conseguiu, quem tinha uma puta gestão no final, acabou sobressaindo. E pegando o bolo maior, porque diminuiu. Que é o cenário de qualquer crise, né? Que é o cenário de qualquer Quem crise. tá mais preparado vai pegar com uma oportunidade. Meus amigos, infelizmente tinha 20 perguntas aqui que eu não vou poder fazer, porque a porra do PV tá me enchendo o saco aqui, ó. Não, 12 minutos, 10 minutos, 5 minutos, vai catar coquinho, PV seu arrombado. A gente vai ter que terminar. Mas antes de terminar, nós temos nosso querido
Pitch do Pitch do livro. Esperado. Explica, por favor, para o convidado, rapidamente, o que é o pitch do livro para aqueles que não Querido, conhecem. São 3 livros, 3 caminhos, 3 escolhas. Então nós faremos uma venda. Perdão. Primeiro você vai ver só pelo título e vai incorporar a mãe de Ná e vai falar quem trouxe qual livro. Depois nós vamos revelar para você a verdade, quem trouxe qual livro. E a partir daí, o possuidor do livro vai fazer uma venda, um pitch para você desse livro. E o que? O pitch que você mais lhe aprouver será o ganhador e você leva o livro gratuitamente para casa. Por favor, apresente os livros. Vamos então, aos meu livros. amigo. Vamos lá. Primeiro livro, de Otávio Tarquínio de Souza, José Bonifácio. José Bonifácio. Esse daqui, o famoso, né, Patriarca da Independência. Patriarca da Independência. E o nosso Benjamin Franklin brasileiro, vale dizer. Um monstro. Ninguém fala isso. Acham que ele é um pulha. Enfim. Salve idiota. Sim. Foi Segundo- citado aqui na conversa. Foi citado na conversa. Acho que maleficamente, mas seguimos o jogo. O segundo é um outro gênio, Roger Scruton, Como Ser um Conservador. Livrão esse aqui, muito bom. E o terceiro Esse é bom, livro- hein? Esse livro aqui é bom. Esse livro é bom. E o terceiro é A Anatomia do Estado, de Murray Rothbard. Puta que pariu, sério? É livrão. Nossa. É um livrinho, mas é um livrão. Esse é o livro do libertário. Isso. Esse é o livro do libertário. É um livrinho, mas é um livrão. É bom que uma cagada resolve. Eu não- E quem está nos acompanhando pelo áudio apenas não tá vendo a capa dele, né? Que tem um cramunhãozinho ali, né? Um cramunhãozinho. Tem um cramunhãozinho. Cramunhãozinho. Olha aqui, galera. A dá uma anatomia olhada. do Estado é um mini demônio, assim. um Vamos lá. negócio- Quem trouxe qual livro? Isso aí. Meu querido Xuxa. Posso chamar de Xuxa? Pode. Cara, eu vou pensar. Eu uso muito isso para assim. Você tem que tentar ter a leitura, né? Perfeito. E aí as leituras vêm em pequenas coisas. Eu vou tentar. Eu vou falar os nomes, depois eu vou falar o porquê. Não. Vou chutar, vamos por partes. Eu acho que o José Bonifácio, quem foi, que trouxe foi você. Reginho, eu. Você? Certeza? Acertei. Não sei, calma. No final você vai saber. Tá bom. Você, Eu vou pode, falar o você porquê. pode mudar ainda, tá? Tá, beleza, esse com você. Eu acho que a Anatomia do Estado. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil. difícil. Eu acho que a Anatomia do Estado é do Marco. Obrigado. E Como Ser um Conservador, eu acho que é do Ale. Aê. Meu irmão, Vamos lá. você deu 100%! É isso aí, Puta que Alex. pariu! Um brinde, errado, um brinde. velho. Viva! Puta que acredita. Fazia tempo que ninguém batia 100% aqui, hein, meu velho. Tá errado, Vou te velho. falar, vou te falar. Eu trouxe a anatomia do Estado. Você trouxe? Não, você trouxe Tá vendo? Você tá querendo confundir. esse. Não. Você tá querendo confundir. Eu fechei no Não escudo. não sei. É isso? Fechou. É isso. Então tá bom. Quase, mas com mesmo certeza. assim ficou 100% porque a gente falou que é 100%. Porque você, é 100%. você é 100%. Não, legal ver por que foi uma analogia, pra gente aprender. Boa. O ponto é o seguinte, você tinha comentado antes sobre um pouco dessa parte mais histórica de Brasil, do histórico mais Brasil, e a característica assim, do livro, acho que foi, e você deu a letra, falou assim, esse aqui é o livro, você deu alguns insights, E eu falei do José Bonifácio durante. aí eu matei aqui. Aí dali eu fiquei na dúvida dos dois. O que eu pensei? No primeiro momento eu pensei que era o conservador era do Alê, por quê? Eu também. Sabe por que eu pensei? Porque é um livro. Você tem os dois livros, né? Os dois são mais característicos. Qual que é o outlier? O Alê. E quem que é o convidado de hoje? O Alê. Então talvez esse livro é mais contemporâneo, mais novo. E aí eu achei que era ele, porque era a característica do programa ser uma coisa mais antiga, mais retrô. Perfeito. Porque eu pensei nisso. Mas ao mesmo tempo, quando ele deu a letra, é um livrão, eu falei, ele entregou. Mas pode falar uma coisa? A gente fala isso de propósito também, tá? Então faz Mas assim, pra essa eu enganar. nunca vi. Pegadinha. Pegadinha. Então começa você, Camara. 1 minuto pro pitch do Roger Scruton, Como Ser um Conservador. Roger Scruton, inglês, um dos únicos ingleses de ênfase de direita. Posso ver ele? Por favor. Um dos únicos ingleses de direita, de filosofia conservadores, que teve grande impacto no mundo moderno. Ele morreu recentemente, ele faleceu, se não me engano, há 2 ou 3 anos atrás, é coisa bem recente. Ele escreveu sobre estética, sobre costumes, sobre arte, sobre conservadorismo. E tem uma confissão muito interessante dele. Ele falou que ele estava em Paris em 1968.
Ele estava no hotel em Paris. Quando ele veio confusão na rua, aquele levante estudantil de parisiense 68, ele pensou o seguinte: eu não sei por que essas pessoas estão na rua, mas o que elas estão defendendo, eu sou contra. E ele fundamenta o conservadorismo contra um ato anti-rebelde, um ato... Enfim, Roger Scruton, vale a pena lê-lo. É um gênio. Continua. Não, tá bom. Não tem não. Fácil. Não, foi bom pra caralho. Acabou? Acabou. Não te dou mais 10 segundos. Você já matou meu filho. Não foi de propósito. Eu acho que só a bateu questão, um sono a só. questão mais... vou te ajudar, Camarão. Não devia. Não. Que porra é? De ajudar o quê, meu amigo? Você é socialista agora? A questão toda é a seguinte: o conservadorismo é uma ideia que pretende ser perene, atemporal. Né? Então, assim, não importa quem está no poder hoje, é uma forma de encarar a problemática da vida e buscar a racionalidade, a prudência como balizamento para você tomar atitudes. E isso você aplica em qualquer circunstância. Acabou? Fez sua parte? Não, Muito obrigado. Então vende o teu agora. Então vende o teu. Você Então, tá de acordo? Não. Eu vou te falar. Não, eu dei uma piadinha aqui para deixar mais apimentado, mas eu tenho esse livro, já li, e é sensacional. É muito bom. Puta livro. Sim. Um puta livro. De verdade, bela escolha, camarada. Vai lá, irmão. Aqui eu tenho uma obra que a gente pode chamar ela de seminal, né? Porque ela basicamente... Vem do sêmen. Não, é porque ela é um ponto de partida, né? Então, assim, a gente pode colocá-la como balizadora de todo um pensamento, né? Murray Rothbard, ele é um expoente filósofo e economista americano e que defende que o Estado, né, tem a anatomia do Estado, ele é... No metade do século XX. Lá para 1950, 1960. Exato, nasceu em 40 e pouco e ele bebeu muito da fonte ali do liberalismo, da escola austríaca de economia, e nessa obra ele vai aniquilar o Estado. Ele vai desenhar, né, o que o Estado realmente faz e não o que ele vende, né, qual a imagem que ele pretende passar. Então, o primeiro capítulo, eu penso que assim, esse livro é muito indicado para aquele indivíduo que acredita no poder de benesses do governo, né? Então ele começa já falando que o Estado não é. Ele não é isso e ele argumenta para dizer que não é. E depois ele vai falar o que o Estado é, que no final das contas é uma organização social criminosa que pretende manter o controle do uso legítimo da força sobre um determinado território. É basicamente isso. Então tudo que ele faz é para aumentar o poder dele e aniquilar o indivíduo. Exatamente. Então, excelente. Aqui é uma obra basilar para você começar a entender como um libertário pensa, e é esse cramunhãozinho aqui, o Estado. Uma cagadinha. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa, meu amigo. Meu pitch é o seguinte: José Bonifácio de Andrade Silva, Otávio Tarquínio de Souza. Esse livro foi escrito em 1972. Por que eu trago para você? Primeiro o seguinte... 72. Foi escrito em 72. Por que eu trago para você? Porque, primeiro, na minha opinião, José Bonifácio é o maior, mais alta e mais complexa figura brasileira de todos os tempos, tá? Esse santista, que nasceu no meado do século XVIII, ele era um polímata. Então, ele sabia de muitas coisas, cara. Ele era naturalista, biólogo, poeta, estadista, minerólogo. Inclusive, ele descobriu alguns minerais específicos, inclusive andradita, que é nomeada através dele, que depois foi o que possibilitou descobrir o lítio. José Bonifácio de Andrada e Silva. O Gustavo Scarpa tá procurando essas pedrinhas aí, né, que o Mike prometeu pra ele. Não foi o William Bigode prometeu essas pedrinhas pra ele? Não, mineral. Esse cara é fudido. Mas sabe o que mais? Sabe por que eu trago ele? Porque, principalmente no campo político, que é o que mais me encanta, ele foi o primeiro chanceler do Brasil. Então ele serviu a Dom Pedro I como chanceler. E obviamente foi o patriarca da independência, foi esse cara que manteve o Brasil unido e não igual a América Espanhola, que você vê que é toda fragmentada. Quem possibilitou o Brasil ser o país o que foi José Bonifácio. E vou te falar mais, depois ele foi tutor de Dom Pedro II, que para mim é um cara ímpar na história do Brasil. Esse cara era um estrategista, assim como você é um estrategista. E é por isso que eu trago o José Bonifácio para você, e esse é meu pitch, meu amigo. Só é uma pena não existir o YouTube naquela época. Porque Qual livro que o senhor vai levar para casa, meu velho? Ele estaria no lugar do Felipe Neto e não...
Cara, difícil, hein, meu? Cara, é bem difícil. Eu gosto de livro pra caramba e eu vou falar a minha interpretação dos 3, tá? Eu acho que um dos que mais me geraram curiosidade foi Anatomia do Estado, porque é um livro que não é característico meu. Eu nunca leria se não fosse uma indicação. O José Bonifácio, eu gosto muito de biografia. Acho que assim, você aprende a vida, você aprendendo a vida dos outros, você consegue aprender de alguma forma e refletir para a sua. E ele é um cara que eu já olhava para ter, mas como era mais antigo, muito mais histórico, fica um pouco para trás. Mas ele é um cara que já tá no meu to-do list aí de ler. Ao mesmo tempo, o Como Ser um Conservador é um livro que eu quis ler há uns 2 anos atrás e não li e tá nessa minha listagem aqui para ler. Sai de cima do muro, irmão. Vai, garotinho, vai lá, garotinho. Ó, eu vou fazer o seguinte. Quem você compra? Não, isso aqui é uma porcaria, isso aqui marca R$50. Isso aqui você nem acha esse livro aí. Cara, eu vou fazer o seguinte, até pra durar a experiência aqui, eu vou fazer uma passagem minha aqui, tá? Em off a gente tava conversando do que eu gosto de fazer de unir meus papos, né? Normalmente eu gosto de juntar pessoas que me ajudaram na minha carreira profissional e conecto com eles. E eu falo para eles escolher um livro e assino o livro. E aí eu remete àquele momento. Então, bem ou mal, eu vou escolher um livro e eu vou querer pedir, se vocês autorizarem, para vocês escreverem uma dedicatória para mim no livro. E eu guardo esse livro, esse momento, que vai ser meu para o resto da minha vida. Sem dúvidas. No meu próximo apartamento que eu vou comprar, eu vou querer fazer uma parede. Eu consegui dos livros não ficou bonito. Tentei fazer, vou ter que contratar um artista plástico, porque não ficou bonito, porque ficou um monte de livro. Mas eu tenho uma parede de vinhos autografados de donos de vinícola. Caralho. E aí esses vinhos tá lá, minha esposa fica brava, mas vamos tomar, o vinho é ótimo. Não, vamos tomar, autografado. Cara, você vai morrer, eu vou casar de novo e o meu amante vai tomar o seu vinho. Fique esperto, seu trouxa. Você pode guardar a garrafa vazia com muito amor e carinho. Toma a porra do vinho, irmão. E eu queria fazer 2 paredes, uma parede do vinho e dos livros. Do livro ficou bacana, mas no meu próximo apartamento eu vou fazer um artista plástico para fazer isso. E o livro de vocês vão estar lá. E eu quero deixar um livro que dure mais. Então eu acho que eu vou no conservador que tá mais conservado. Roger Scruton, puta que pariu. Não acredito essa merda. Mas que merda, puta que pariu. Eu vou anotar o livro de vocês aqui. Péssima escolha. Isso aí você acha fácil. Isso aqui foi uma treta. Mano, isso aqui é sebo, é difícil pra caramba. Tô brincando. Esse livro vai impactar a sua... Não, é genial. Puta livraço. Quero Você que fez uma boa vocês escolha. autografem, por favor. Iremos, 3. não tenha dúvida. Principalmente o camarão. Mas, meu velho... Rafa, obrigado. Xuxa, valeu, velho. Obrigado pelo seu tempo. Aí você é um cara... Já? Olha a culpa ali. Olha o arrombado do PV. Chegou ali, a polícia aqui, ó. Olha o arrombado do PV mandando a gente ir embora ali, ó. Tá bom, meu irmão. Vai ter volta, tá? Pagou os boletos, volta. PV? Tá pago? Vai ter volta. Tá devendo os boletos aqui? Tá devendo? Tá tudo certo. Vai ter volta, meu velho. Mas tá tranquilo. Brincadeira, o PVzão é gênio demais. Infelizmente nós temos tempos, mas, pô, cara, muito Valeu agradecido. Mesmo. Obrigado mesmo pela Você é um cara sensacional. Sem palavras. Puta carreira, puta exemplo pra todo mundo. Do começo que você já falou da tua família, já me conquistou aos 0 minutos, porque pra mim isso também é a coisa mais importante que tem. E tenho certeza que todo mundo que ouvir esse episódio vai conseguir tirar várias pequenas lições que vão ser muito importantes para a vida. E então a gente só tem que te agradecer. O Ari também. Obrigado, Arizão, por ter apresentado esse gênio que é o Rafael e o Xuxa aí. Muito obrigado, velho. Obrigado de coração. Pô, obrigado por estar aqui. Acho que assim, eu tive a oportunidade de participar de alguns podcasts. Esse eu acho que foi o mais legal que eu participei. Pô, da hora. Então foi muito legal, assim, dessa resenha. Acho que foi mais um bate-papo. Eu não trouxe nada, não sabia do livro, então eu vou dar um presente para vocês também. Que isso? Eu tenho o telefone de vocês, então primeiro você vai ganhar um nutricionista da Care Club. Você não conhecia uma Care Club. Não sei se estava ao vivo ou não, você falou, pô, tô me alimentando bem, não como carboidrato e tal. Cara, você tem que comer carboidrato é saúde. Eu falei, pô, será que eu falo? Não, eu tava meio sóbrio, não, agora que eu tô mais... Não, você tem que comer carboidrato. Então eu vou te passar aí um nutricionista pra você passar com a gente. Porra, demorou. Você já é Care Club fã
Você vai ter 2 meses de treino na Care Club. Então Porra, não, olha ele! aí, Brasil inteiro. Tá me colocando no jogo de novo. Isso chama recall. Eu tenho um indicador de cliente, de retomada de clientes. Então você já vai ajudar. De 1.200 clientes que eu tenho que retomar por mês, eu tenho só 1.199 agora. Você vai fechar o rolê. Você vai bater o indicador. E também tem de clientes novos. Então, assim. Você tá precisando de uma atividade física, camarão? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te passar primeiro. Essa parte física, eu não sei o que você faz. Começa com o médico do Esporte Nosso. Então, eu vou indicar para você um médico do Esporte Nosso. Passa lá, depois vocês me passam feedbacks aqui. No próximo programa, que vocês passarem, vocês falam aqui, ó, Xuxa tem um compromisso. Eu gostei ou não gostei ou critica dos serviços da Care Club no próximo programa. Fechou? Irmão, puta, muito obrigado. E vou te falar, ganhou meu livro também. Vai ganhar meu livro também. Já levou do Scruton, levou o meu do José Bonifácio e levou logo tudo. Meu velho. Você merece, meu irmão. Tá? Então, vamos escrever. Galera, Valeu, muito obrigado. pessoal. PV arrombado, valeu também. Boa noite, até a próxima. Valeu. Tchau.